Eu não sou uma pessoa que sou muito antenada em tecnologia, não sou uma pessoa que sou muito ligada à inovação, não sou uma pessoa que fica estudando muito o mercado para entender o que é de novo que está acontecendo no mercado, assim, próximo funil milionário. Às vezes a comunicação mais simples, mais objetiva, ela vende mais. Rai Gonçalves é especialista em geração de demanda com mais de 12 anos de experiência em marketing digital. foi head de marketing do Grupo Acelerador, onde ajudou a levar a empresa do zero aos 200 milhões em apenas 4 anos. Hoje presta consultoria para grandes nomes como Ricardo Nunes, Wendel Carvalho, José Roberto Marques e Thiago Nigro. É um negócio que chama reputação e a reputação tem que ser inabalável, entendeu? Então se eu disser um sim para um projeto, eu vou ir até o fim, mas vai dar resultado. Não tem outro caminho, só tem esse caminho. Você tá no digital para faturar, você não é influenciador, você não vive de público, entendeu? Não importa o quanto que é o seu engajamento orgânico, desde que esse engajamento orgânico seja bom o suficiente para você distribuir. Nossa, será que eu devia falar isso? Nossa primeira turma foi um fiasco. Isso aqui não é um podcast convencional. Na verdade, isso aqui nem é um podcast. Eu não tô nem aí para a história do convidado. Eu trouxe alguns milionários aqui para responder uma única pergunta. Se você tivesse que começar do zero hoje, apenas com o seu conhecimento adquirido, sem poder usar o seu nome ou influência pessoal, como que você traçaria um plano passo a passo para poder fazer R$1 milhão em até 12 meses? E o plano é o que a gente vai descobrir agora. Eu sou Bruno Simantobi e esse é o Plano do Milhão. Rai, seja muito bem-vinda ao Plano do Milhão. Eu já quero começar esse papo aqui te perguntando a respeito do case do Marcos Marques, tá? Que é notório, vocês começaram do zero e em 4 anos vocês bateram 200 milhões de faturamento, você era head de marketing lá. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é basicamente qual foi o 80-20 dessa operação, para que a gente possa abrir a conversa aqui, para a gente poder entender, porque é um caso muito atípico, né? É atípico. 80-20, direto ao ponto, é a execução, assim. Acho que o Grupo Acelerador, né, que traduz muito o DNA do Marcos e também muito o meu DNA, né, como head de marketing, lá eu tinha 40 pessoas no meu time, então eu tinha uma pequena empresa dentro da empresa dele. Traduziu muito em execução. Acho que a grande questão é essa, assim. Eu não sou uma pessoa que sou muito antenada em tecnologia, não sou uma pessoa que sou muito ligada à inovação, não sou uma pessoa que fica estudando muito o mercado para entender o que é de novo que está acontecendo no mercado, assim, que é o próximo funil milionário. Eu não sou muito disso, sabe? Eu acho que o meu maior diferencial, assim, como profissional, e que também encaixava muito dentro da cultura do acelerador, é a força da execução, acima de tudo, fazendo um básico bem feito, sabe? Eu acho que quando você faz o básico bem feito com velocidade, você se permite errar, testar, corrigir e tem o tempo a seu favor, acho que você ganha competitividade, sabe? Acho que esse é o 80-20 do acelerador. Não sei se posso dizer, mas lá é um treinamento que talvez tenha mais do mesmo no mercado, talvez sim. Talvez os conceitos que ele ensina sejam básicos, talvez sim. Talvez os funis que a gente rodou lá no marketing sejam muito simples, talvez sim. Mas algo que fez com que a gente ganhasse velocidade e tivesse uma proporção de crescimento em 4 anos de maneira colossal, foi a execução. Isso aí é inegável, assim. A gente sempre foi muito rápido para tirar as ideias do papel, sabe? Então acho que execução é a palavra-chave. Eu acho que esse ponto que você mencionou, para mim, é um dos mais relevantes, é o que deixa o case mais sexy, né? Porque, cara, é mais do mesmo, obviamente, dependendo de quem tá ouvindo, né? Pra gente é mais do mesmo, mas às vezes pro cara que tá lá no agro, com uma empresa gigante, mas que não sabe nada de KPIs, pra ele é algo muito novo, né? Mas eu digo, sei lá, tem outros concorrentes, como o G4, Educação, alguns outros... O EAG, né? O EAG do Marcelo, enfim. E o que mais me intriga é o modelo de negócio que vocês formataram lá, que, se não me engano, tem 2 produtos, não é isso? Cara, a Inster é muito simples. Tem 3 produtos e agora tem um 4. Basicamente nasceu com o acelerador empresarial, que é o produto principal de entrada, que é um treinamento de 3 dias para empresários. É tipo um fim de semana? Então, olha que legal. Começou no final de semana, que é a prática normal de treinamento no Brasil, né? Sexta, sábado, domingo. Só que aí, numa reflexão de coerência, que acho que um dos nossos principais argumentos de venda utilizados lá é a coerência. Então, se você acompanhar o Marcos no Instagram por uma semana,
você vai perceber que ele é coerente com tudo que ele promete no produto principal, que é o acelerador. Então, começou no final de semana e depois entendendo que se a gente vendia lucro e liberdade, e o empresário que quer lucro e liberdade, ele quer um final de semana livre para ele poder curtir com a família, não é isso? Então, a gente mudou o evento para segunda, terça e quarta, ou às vezes acontece quarta, quinta e sexta, mas saiu do final de semana. E era uma reflexão que nós levamos ali uns meses para ajustar no calendário, porque na nossa cabeça só ia vender bem o produto se tivesse nessa janela de final de semana. A gente mudou para o meio da semana e nada aconteceu. Na verdade, ficou coerente a narrativa, né? Porque se você vende lucro e liberdade, então no final de semana você tem que curtir com a sua família e priorizar aquilo que é importante para você. Não teve alteração de conversão, nem nada? Não, muito pelo contrário, foi só aumentando. Foi só aumentando. Eu ouvi do G4, que eles passaram a fazer isso também, que quando você coloca durante a semana, o empresário, ele encaixa aquilo como se fosse um compromisso de trabalho, diferente do final de semana, como se ele estivesse roubando um tempo da família para poder fazer. Acho que essa que é a lógica ali. Né? Mas a gente tinha algumas reticências, assim, era uma reflexão, não era uma decisão fácil, porque a gente está falando aqui de um crescimento agressivo, então nós tínhamos metas mensais muito ousadas dentro de uma empresa que tinha acabado de começar. Sim. Foi final de 2020, a primeira imersão, quando tinha liberado ali evento presencial pós-pandemia, e a gente estava ali correndo contra o tempo para fazer essa empresa crescer dentro da meta do primeiro ano. Então foi uma reflexão bem fundamentada e que fez uma diferença positiva na venda. Engraçado. E aí, beleza. Aí o primeiro produto é esse, da esteira de produtos. O segundo é o Mastermind, que é um grupo empresarial. Hoje esse grupo empresarial é o maior case, assim, do país, porque tem 749 membros hoje. Caraca. Deve ter, dependendo da data que você estiver assistindo, vai estar maior. Mas é o primeiro Mastermind empresarial que tem quase 1.000 membros. Tem noção disso? Como que é gerenciar uma comunidade tão grande, garantindo conexão, experiência, resultado na entrega? É surreal, assim, é algo muito único. Qual que é o ticket desse produto? O produto de entrada, que é a imersão de 3 dias, é 30 mil, deve ter aumentado um pouco mais já. O segundo produto, que é o grupo empresarial, é 250 mil. Se eu não me engano, é o segundo mastermind mais caro do Brasil, assim, mais valorizado. E imagina, 749 clientes com ticket médio desse, surreal. Bizarro. E aí, tem o terceiro produto, que é um produto que a gente chama de downsell, né? Então, você vai lá na imersão, tem o upsell, depois vem o downsell, que é uma mentoria. É como se tivesse pegado, assim, um pedacinho do Mastermind, arrancado esse pedacinho e entregado só essa parte para o cliente, né? Que é basicamente a mentoria. Você contrata ali 6 meses para ser mentorado. E o legal é que os mentores são mentores que têm experiência empresarial, sabe? Por isso que gera tanto resultado. Então, tem mentor lá que já teve empresa de 2.000 funcionários, mentor que já teve 600 funcionários, gente parruda mesmo, que já colocou a mão na massa, sabe o que é empresariar, que orienta esses empresários durante 6 meses para eles conseguirem implementar o que aprendeu na imersão de 3 dias. Então, é uma esteira de produto extremamente simples. Qual que é o ticket desse downsell? Esse estava já 80, né? Então, não sei se você continua, mas era 80. E é isso, assim. Aí, depois de muito tempo, depois de uns 3 anos, a gente criou a Tour, né, que são palestras, que é uma forma de... Por que nasceu a Tour, né, do Marcos? A gente já estava no 3º ano de empresa, investindo milhões e milhões de tráfego pago. Imagina o tamanho da base construída. E dessa base construída, a gente tinha convertido 1% dessa base. Então, tinha muita gente ali que estava parada na base e que era potencial de conversão. Então, o que a gente pensou? Ao invés de criar novos funis, que a gente já tinha vários funis ali de captação, que tal se a gente levar o Marcos para as regiões, porque a gente faz com que esse empresário mais cético, que ainda não converteu, tome a decisão dele, e a gente ganha o benefício também de elevar o branding, né? Porque até então era só ele lá em São Paulo, gravando conteúdo aqui, ele celular. Essa época ainda não tinha sede própria. Então era um conteúdo meio assim, ele de home office, ele na academia, ou visitando o escritório, que era um escritório pequenininho alugado, e treinamento, e palco, né?
eventualmente um evento ou outro que ele palestrava, eventualmente algum podcast que ele participava e o próprio podcast. Então não tinha muita variação além disso. Sim. Então você leva a marca para um outro patamar quando você tira ele de um local confortável, São Paulo, e coloca para rodar esse Brasilzão todo. Né? Então imagina, tem um efeito de branding ali que também ajudou muito na venda direta, né? Eu vi, perdão te interromper, mas é porque acho que vale colocar isso como um exemplo legal. O Flávio Augusto tá fazendo muito exatamente essa estratégia, né? Com aquela trinca. É muito surgiu parecido. Depois, né? Surgiu Tem fez uma Não, cara mas- que me copiou. Não, mas assim, ó, olha que loucura. Hoje, por exemplo, tudo se modela e nada se cria, né? Se você for olhar, hoje os maiores players do mercado nacional, eles têm referência de algum lugar. Com certeza. Né? Hoje, se o mercado de educação empresarial faz palestras pelo Brasil, vende através do time comercial, faz lançamento, é porque isso foi tirado de algum lugar. Trazendo para a gente, lá no Grupo Acelerador, essa ideia de fazer a tour pelo Brasil, ela veio como objetivo de extrair mais receita da base que a gente já tinha gastado para ter essa base, para conquistá-la. Em 2014, a gente já fazia isso com o José Roberto Marques, que é o pai do Marcos, né? Então, muita gente não sabe, mas ele é filho do José Roberto. Você trabalhou com ele também? Sim. Eu conheci o Marcos, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 31. E aí, lá, a gente fez exatamente a mesma estratégia. Fizemos eventos grandes, rodando o país. A gente fazia evento de 4, 5, 8 mil pessoas. A gente já fez evento trazendo Tony Robbins. 13 mil pessoas Eu ali na lembro. Expo. O que aconteceu? Ele continua rodando, vendendo ou parou, se aposentou? O Zé Roberto? É. Nossa, o Zé Roberto, ele é um empresário tradicional, transformador de vidas, um excelente... ele é muito bom naquilo que ele faz, sobe no palco e faz a magia acontecer, né? Então tem cliente dele que compra 10, 20, 30 produtos, que ele tem, assim, um portfólio de produtos imenso. E o que aconteceu? Ele era, até 2019, referência número 1 em desenvolvimento humano. E ele tinha ele era o expat, e ele tinha um excelente coprodutor, estrategista, CEO, seja o nome que quiser, que era o Marcos, né? E aí o Marcos saiu, não sabia que viria a pandemia, mas ele saiu para empreender o Grupo Acelerador, e desde então ele não supriu essa cadeira. Então, você imagina, por isso a importância de você ter um parceiro certo assim no negócio, né? Onde você consegue dividir papéis. Porque ele sempre foi comunicador, transformador de vidas, e aí ele teve que sair desse lugar de conforto e brilho dele, né? De talento total, nato, para poder empresariar a própria empresa. Porque quem fazia isso era o Marcos. Então, o resultado foi consumindo muito ali. Obviamente, a pandemia, ela veio como um baque para todo mundo que era do mercado de evento presencial. Ele teve que se reinventar, e você, vendendo autoconhecimento, transformação pessoal através de um vídeo gravado, é um pouco complicado, né? Porque toda transformação, ela parte de uma decisão. E a decisão acontece depois de um forte impacto emocional. Como que você causa um forte impacto emocional através de um vídeo gravado? Você não acredita nisso? Sabe? É meio difícil, né? É um pouco mais difícil, porque você exige mais do aluno. Porque o aluno, ele precisa estar ali imerso, conectando as informações e se permitindo. Quando você está dentro de evento presencial, num ambiente controlado, você traz ele para a sua energia, você conduz a linha de pensamento dele. E aí, no digital, ele tá ali, tá te assistindo, mas tá no celular, tá te assistindo, tá assistindo outra coisa. Ao mesmo tempo, tá assistindo e tá ouvindo, sei lá, o fulano conversando ali na sala, sabe? Então, não é uma experiência imersiva que vai gerar uma verdadeira transformação. Enfim, então isso acabou abalando um pouco o volume de vendas. Imagina, ele tinha, naquela época, na pandemia, pré-pandemia, 600 funcionários, faturando 150 milhões. E aí a pandemia veio e abalou tudo, assim, foi reduzindo o faturamento aos poucos, mas recentemente ele retomou com tudo, assim, ele retomou no nível que em 2024, primeiro semestre foi uma média ali de 3 milhões faturados no primeiro semestre, segundo semestre ele faturou 30 milhões. Legal. O que ele fez ali? É diferente. Contratou a minha consultoria. É a mesma consultoria que você vai dar aqui de graça, que você falou, né?
Né? É um processo, né? Uma então. parte, uma pequena parte. Viu o que eu faço por vocês, gente? Então já se inscreve nesse canal, né? Pra Rai poder desembuchar. Foi um presente, assim. Por quê? Porque quando eu conheci ele, eu tinha 19 anos, eu comecei lá como vendedora. Eu era vendedora de call center, literalmente, assim. Eu vendia produto que na época era R$8.000, que era a imersão dele principal de formação de coaches na época. Uhum. E aí, muito do que eu me desenvolvi ao longo da carreira foi por causa dele também, porque com 19 anos eu já passava pelas formações, aí já vivia o processo de autoconhecimento, o Marcos sentava do meu lado para me ensinar a vender, então foi um processo de desenvolvimento incrível lá dentro da empresa do Zé Roberto, e aí voltar alguns anos depois para eu poder ajudá-lo, sabe? Uhum. Tem um valor de gratidão muito forte, assim, tem um lugar de, putz, você tá indo no caminho certo, sabe? Isso traz uma mensagem de vida, porque todo mundo acha muito bonito, né, a história do palco, o resultado e etc, mas as pessoas não têm dimensão do tamanho do sacrifício para chegar nesses lugares, né? Então, voltar e poder ajudá-lo foi assim, foi um sinal divino para mim, assim. Enfim, aí lá, o que aconteceu na prática? A gente reestruturou o time dele, a gente ajudou ele a entender um pouco mais sobre o tráfego pago, sabe? Eu atuava meio que como assessora dele ali, traduzindo os relatórios e orientando ele como que ele leria esses indicadores, quais tomadas de decisões tomar em cima desses indicadores, estratégias. Então, foi meio que assim, formando o time, mas formando o dono também, sabe? A consultoria foi nesses dois lugares. E aí, em 6 meses, a gente conseguiu aumentar 10 vezes o resultado dele. Obviamente, 50% foi uma eficiência de consultoria por conta do know-how que a gente construiu no Grupo Acelerador, né? Mas também porque ele é um cara diferenciado, assim, ele é um empresário que não economiza energia, sabe? Só para você ter ideia, ele queria muito que esse resultado virasse, sabe? Porque é a vida dele, imagina. Sim. Ele tem 55 anos, 56 anos e ele tá longe de aposentar, ele não, imagina, a pessoa que fez isso a vida inteira vai aposentar, vai ficar parado olhando pro tempo, não vai fazer isso, apesar de já ter feito muito um bom patrimônio, caixa, né? Ele tem muito patrimônio, muito. Assim, pra você ter uma noção, a maior casa de Goiânia é a casa dele. Essa casa é de andar de carrinho de Projac, assim. Ele tem um bairro que chama Setor Jaó lá, que ele tem mais de 70 casas. Ele tem muito, muito, muito patrimônio, muito. Só que a vida dele, existe uma filosofia, um propósito, um DNA, isso que faz ele viver, sabe? Sim. Então, não existia outra hipótese que não fazer esse negócio dar certo, entende? É uma questão de vida, sabe? Então, olha o que aconteceu. Quando a gente foi atuando nessa consultoria, ele começou a engatar a entrega de eventos, e todos os eventos dele são presenciais hoje. Ele começou a dar evento em junho, até o dia 24 de dezembro, sem um dia de folga. Um cara de 55 anos. Começou a entregar evento em junho, até dia 24, véspera de Natal. Bizarro. Tem noção disso? É bizarro, bizarro. Até eu perguntava, como é que você consegue entregar tanto evento, né? Um atrás do outro, não descansa. Sim. Sei lá, é um negócio fora do comum, assim. É propósito total. Então, enfim, o Zé Roberto, ele teve essa virada de chave. A gente começou a falar sobre isso por conta da estratégia de Brasil. Sim, então, a gente fazia isso desde 2014, que não é nada novo. Então, muitos players fazem isso. O Wendel Carvalho, que é um cliente nosso também, que está fazendo essa tour pelo Brasil. O G4 faz. Que mais? O Marcos Marques, Ricardo Nunes faz. Então, o digital tem muita força, mas o olho no olho é decisivo, né? Com certeza. Você até citou agora o Wendel. Eu vejo que ele faz bastante esse tour, várias imersões e tal. Inclusive, eu vejo que ele modela muito as imersões do Tony Robbins, né? Que eu acho que é o grande pai desses caras todos, né? Tipo, que, cara, fazia esse... Do autodesenvolvimento. É bizarro, né? Mas eu vejo que ele vende muito no online também, entendeu? Então... Você não acha que... Eu tenho a impressão, olhando de fora, né? Obviamente não conheço os números, que a maior parte da receita dele vem de curso, não necessariamente das imersões, né? Tô enganado? Não, assim, ele e a Karina, eu sempre cito a Karina, assim, porque a Karina, ela é uma excelente executiva, assim, sabe? Aquela história do artista e o executivo por trás, sabe? O expert e o coprodutor, de alguma maneira, o estrategista.
A Karina é uma excelente estrategista, sim. O Wendel também é muito, mas ele é o cara, ele é a cara da marca, Sim. né? Então, assim, quando eles cresceram juntos, o caminho foi para o autoconhecimento, onde o Protagum ganhou uma relevância desproporcional, assim, todo mundo sabe o que é o Protagum. E aí, em alguma época dessa trajetória empresarial deles, eles começaram a ir, foi na época da pandemia. Por conta da pandemia, uma alternativa que eles criaram é ir para o digital para ajudar as pessoas a enriquecerem através do infoproduto. Que foi quando ele estourou de Que vender. foi quando ele estourou de vender. Muito, vendeu muito. Muito. Só que ali a promessa era dinheiro, certo? Exato, eu ia falar isso. Ele deu uma pivotada no mercado, né? Total. E ali foi uma ótima saída para aquele momento. Eles tomaram essas decisões em conjunto. Daí, ótimo. Pandemia 2020 até ano passado, 2024, eles venderam 5 Liberdades, que é o infoproduto que ajuda pessoas comuns a fazerem dinheiro através do digital. Uhum. Sucesso total, assim. E aí, o que eles sentiram? Que não era mais sobre isso, né? Ele também é um cara que tem mais de 50 anos, a Karina tem mais de 40, então é só vender dinheiro? Enriquecimento, sabe? Uhum. Eles têm uma base já de 30 anos empresariando nesse segmento de autoconhecimento, que não poderia ser deixada de lado, né? Porque se você for olhar de maneira proporcional em relação ao mercado, viver de infoproduto é isso, é um mercado pequeno, e em relação ao mercado gigantesco, global, nacional, universal, que é autodesenvolvimento. Todas as pessoas precisam e querem ser uma pessoa melhor, sabe? É uma proporção, um impacto infinitamente maior. É que você tá em cima, né? As pessoas querem ser melhores para ganhar mais Isso. dinheiro, para relacionamentos, para saúde. É isso. E aí agora eles estão retomando para totalmente autoconhecimento, sabe? Então, sim, eles vendiam muito pelo digital, mas agora isso está reduzindo bastante, assim. Eles estão mudando, então, Aí estão mudando a promessa, né, a entrega. O digital vai ser sempre o core deles ali, até porque hoje ele é o número 1 da Hotmart, né, em relação a número de vendas. Teve um lançamento que eles fizeram 1 milhão, 1 milhão de leads num lançamento. Uma coisa assim, abismal. Mas eles estão mudando de... 1 milhão de vendas? 1 milhão de leads adquiridos. De leads adquiridos. Adquiridos, Mas eles estão mudando a entrega. O canal de vendas no digital vai continuar. Tanto que os eventos presenciais, todos eles são via digital, 100% digital. Né? Vai ter infoproduto? Vai ter. Mas está mudando totalmente o posicionamento, sabe? Para ser algo mais coerente com aquilo que eles acreditam, né? Que é desenvolver pessoas, né? É isso que faz eles vibrarem o coração. E é o que corresponde ao tamanho da experiência que eles têm, sabe? Não que o infoproduto não tenha o seu valor, não é isso. É porque cada pessoa tem a sua etapa de evolução, de bagagem, de experiência, e ensinar uma pessoa a empacotar o conhecimento e vender no digital é algo pequeno perto de tudo que eles já fizeram, sabe? É mais isso. Então, resumo, eles vão continuar vendendo digital, a gente está nesse processo de ajudá-los a reposicionar, para sair do posicionamento de dinheiro e ir para o posicionamento de autoconhecimento, para poder abraçar mais pessoas, transformar mais pessoas. Mas infoproduto continua na esteira. Só que é um novo produto que vai lançar agora. Tá, agora sim, só uma dúvida, porque analisando a retrospectiva, só antes da gente partir para esse outro ponto mais técnico, mas falando do negócio do Wendel, né? Porque você está prestando consultoria, então você conhece muito do negócio. Eu percebo que o boom dele, como a gente falou, foi justamente quando ele transicionou para o mercado de renda extra. Né? Antes ele era só um coach, e aí ele agora virou, agora você pode... Basicamente o storytelling, né? Para quem tá vendo de fora, né? Eu, no caso. Olha só, eu sou um coach, eu te ensino desenvolvimento pessoal. Eu tenho esses cursos, galera compra o curso. Agora, eu criei um negócio na internet de coaching, então eu sei vender na internet, então eu vou te ensinar a vender na internet. Aí agora deu um salto e aí vendeu pra cacete. Você não acha um pouco perigoso voltar para esse mercado de novo, que era o mercado que ele estava meio mais ou menos? Ele não é mais ou menos, ele vendia bem, mas não se compara, né? Assim, é perigoso, mas sabe a história do Zé Roberto? Que é assim,
Não tinha outro caminho que não fazer a empresa dar É certo. propósito, né? Não é mais o dinheiro, foda-se. Né? Entendeu? Ele tá no nível, ele e a Karina, eles estão no nível de já terem patrimônio suficiente para não ter que trabalhar, Sim. sabe? Então, eles estão dispostos a correr esse risco. Então, não quer dizer que é um movimento para todos. Eles estão preparados para fazer esse movimento e sabem dos riscos para isso, né? Agora, olhando dentro do negócio, essa fatia de faturamento, ela tá bem equilibrada. É que, às vezes, o digital, quando o infoproduto, qual que é o grande lance? Quando você vai vender ele via lançamento, você gera um barulho muito grande no digital por conta dos eventos gratuitos, entende? Então, você tem um empilhamento de pressão, acaba que muita gente do mercado digital acompanha o lançamento, porque tem toda a construção de narrativa, daí eles querem ver quantas pessoas estão ao vivo, depois eles querem ver quantas pessoas compraram, depois querem ver o quanto que gerou de faturamento, qual que foi o ROAS, né? Então, existe um burburinho gerado no digital por conta do infoproduto, que o perpétuo não te proporciona, entende? Então, assim, por exemplo, o Protagon, dentro do negócio, os dois produtos, eles estão equivalentes em termos de faturamento, sabe? Só que um faz mais barulho que o outro, por quê? Porque um é vendido via lançamento, gera um buzz maior, e o outro é vendido via perpétuo, que tem o pinga-pinga todo dia. Então, todo dia vende, e aí você só consegue perceber que aquele canal de aquisição realmente tirou um super resultado quando vem um evento presencial, vem entrega, que daí acontece 4 vezes no ano. Então, 4 vezes no ano você vê que o Protagon tá com 3.000 pessoas, sabe? Um mar de gente lá gritando o nome do Wendel. Pô, então tá funcionando esse produto também, tá gerando rentabilidade. Então, acho que é mais isso, é mais uma percepção de quem tá de fora, sabe? Porque a nível de faturamento está bem equalizado. Agora, existe um risco sim, e esse risco a gente vai assumir. É um risco que é factível. Inclusive, a gente estava num planejamento estratégico agora, esses dias, com a equipe dele, batendo muitos números, assim, muitos, prevendo todos os riscos, todas as probabilidades de, caso esse novo produto que eles vão lançar não tenha a aderência que a gente precisa do mercado para substituir um produto que venha ter renda extra com digital para um produto de viva melhor, sabe? Se isso não for compatível a nível de faturamento, a gente já criou o plano A, B e C para suprir isso, sabe? Mas não é um risco que deixa de existir, não. A gente só está indo com coragem e estratégia. Boa, perfeito, perfeito. Voltando aqui ao ponto da esteira de produtos do Marcos, eu quero entender, cara, porque é um tema assim, que me fascina, porque a gente está falando de pouquíssimos produtos, uma esteira muito bem colocada, bem encaixada, eu diria, né? Tickets muito altos e, consequentemente, um faturamento muito alto. Qual que é o ticket desse tour que faltou? A palestra, né? Essa tour são palestras que ele faz. Como que a gente... É interessante, antes de entender o ticket, que é assim, ó. Eu já vi outros empresários, inclusive empresários que a gente já deu consultoria, tentar replicar essa estratégia e não deu muito certo. E olha como que é importante a gente ter tudo dentro de contexto, né? Que é assim, quando a gente decidiu fazer a tour, houve todo um estudo de base. Lembra? O objetivo era extrair mais faturamento de uma base já adquirida. Sim. Então, a gente fez um cruzamento de tamanho de base por região, por cidade, volume de conversão por cidade, né, que estava vindo lá do Inside Sales. Então, quando a gente decidiu as cidades que a gente faria a rota, foi com base em estudo. Então, assim, o ticket é muito barato, né, que qualquer pessoa poderia comprar, é R$497. Mas não se sustenta. A gente não está falando de ter lucratividade, é um ticket que ele só paga ali, quiçá o aluguel do espaço, né, um buffet, isso basicamente, sabe? Você ainda tem deslocamento de time, hospedagem, alimentação. É para perder no front ali, né? No máximo empatar, no sabe? Máximo, Se máximo der tudo isso. muito bom, né? Então assim, mas o que é que garante essa estratégia dar certo? A qualidade de público. E essa qualidade de público, ela não era adquirida em captação de público novo, público frio. Ela já era uma base que se tinha
Sim. né, dentro de casa. E a gente cruzando isso com taxa de conversão, dava mais segurança para a gente fazer a primeira rota. Houveram muitas cidades que deram certo, outras nem tanto, e a gente foi ajustando. Então, tudo é contexto, sabe? Então, basicamente, R$497 o ingresso, bem barato. Flávio Augusto vende a 297, se não me engano. Acho que agora já é 497. Aumentou também. Aí tem o Ricardo também, que o dele, se eu não me engano, é 297, 397. Mas não é sobre ticket, né? É sobre qualidade de público. Total. E qual que é a oferta que vocês fazem dentro desse evento? É a imersão? E aí é isso, faz tráfego para vender as palestras. A gente usa estratégia de grupo do WhatsApp, popula, faz um empilhamento de pressão, libera oferta, popula ingresso, certo? Tá. Então vende palestra, dali tem uma entrega de 3h30, 4 horas, faz o pitch para imersão, da imersão entrega um super conteúdo de 3 dias, pitch no segundo dia, repite no terceiro dia para o Mastermind, e quem não pôde aplicar para o Mastermind dá o céu no terceiro dia, como um último pitch, né? Então é isso, é bem simples, bem simples. Vamos detalhar mais pra galera aqui, tá? Aqui você vai entregar o ouro. Aqui é conhecido como ser o melhor podcast da internet, segundo alguns dos nossos espectadores, tá? Inclusive foi uma honra esse convite, estar aqui com você, pra mim. Foi uma honra te receber aqui, ainda mais agora que você vai passar uma consultoria de 50 mil de graça. Muito bom. Cara, se 2, 3 pessoas assistirem esse podcast, aplicar e se tiver resultado, putz, sabe? É esse tipo de impacto que me move muito. Assim. Aí já valeu. É muito foda isso. Então, faz um favor aqui, a Rai e a mim. Gente. Cara, se inscreve nesse canal, né? Pra você receber mais desse tipo de conteúdo. Na verdade, quem vai se dar bem é você, no final das contas. Exatamente. Né? Não conta pra ninguém. Rai, antes da gente continuar aqui, eu preciso te dar um dinheiro. Eu sei que você não tá precisando muito, mas... Todo dinheiro é bem-vindo, meu amigo. Aqui tem 100 vacas gordas, tá? Legal. E o que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o nosso câmbio flutuante aqui do programa. E o valor dessa cédula altera de acordo com o conselho que vai vir aqui atrás. Então, eu quero que você escreva o maior conselho, o maior aprendizado da sua vida. Tá. Aí... Altera de acordo com o que tiver escrito. Exatamente, dependendo do seu conselho. Aí se o seu conselho for muito bom, vale muita grana. Se o seu conselho for meio... E quem é que avalia? A galera aqui. Depois você vai ver os comentários. Você vai falar, pô, cara, conselho maravilhoso. Putz, puta conselho ruim. A galera vai dizer aqui, tá? Enquanto isso... Se você está gostando desse episódio até agora, eu ainda vou apertar muito mais a Rai, ainda vai sair muito mais coisa aqui, tá? Mas se tá legal até agora, cara, te convido a compartilhar com outros amigos para que o YouTube entenda que isso aqui é um conteúdo relevante e ele começa a impulsionar e publicar isso para outras pessoas. Então vai aparecer na home das pessoas, né? Porque ele entende que é um vídeo relevante. Então mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, ao canal, consequentemente melhores entrevistados e melhores insights cada vez mais para você. Show? Boa. Bom, deixei aqui, vamos ver. Então vamos lá. Eu vou... Só passa a canetinha aqui que eu tô anotando tudo que você tá falando. Eu não vou ler agora, eu vou guardar na nossa caixinha de ouro, tá? E aí mais pra frente... Eu fiquei curiosa pra saber o que tinha dentro. Cara, aqui tem várias notas de... Nossa, mas essa caixinha vale ouro mesmo. Vale ouro! Caramba! Exatamente, por isso. Os conselhos de todos os convidados são aqui? Todos os convidados. Exatamente. Ó, rapaz, isso aqui é tipo um tem que ter seguro essa caixinha. Muito bom. Massa. Então, Rai, vamos lá. Eu quero esmiuçar um pouco mais esse funil, tá? Que é um funil simples. Eu acho que esse funil vai muito em convergência do nosso plano do milhão, que a gente vai entrar, né? Que é a temática central aqui do programa. Mas antes da gente entrar, como que você faria... Você provavelmente faria algo parecido com isso? Sim, né? Porque lembra da história do básico bem feito? Acho que a premissa do básico bem feito é fazer aquilo que já dá certo, sabe? Acho que tem muita gente que fica tentando reinventar a roda e não sai do lugar. Então, quando você para de querer ser um diferentão, sabe? E segue aquilo que já funciona, que outras pessoas já aplicaram, você economiza muito tempo e ganha muito mais dinheiro, sabe? Então, sim, se eu fosse criar o plano do milhão, eu replicaria aquilo que a gente executou na prática. Porque eu vi com os meus olhos que funcionou, sabe? Perfeito. Então, vamos lá.
eu quero... Vamos só aparar essas arestas, assim, tá? Pelo que eu peguei até agora. Eu gosto sempre de fazer um wrap-up, um resumão pra galera, porque também, às vezes, passa batido algum detalhe e eu acho legal a gente deixar bem esmiuçado. Boa. Então, o Grupo Acelerador, ele começa com 3 produtos, basicamente, né? Uma imersão, que é o produto de front, já em R$30 mil, provavelmente ele começou um pouco mais barato. Não, né? a gente começou vendendo de 13, alguma coisa assim. Ah, 13 mil. tá, 13 e foi aumentando. Nossa primeira imersão foi final de 2020 com 35 pessoas. Tá, a 13 mil reais. A 13 mil. Ó, assim, é interessante que eu falo a primeira imersão quando a empresa, ela entrou no start de... Agora sim, é uma empresa, a gente vai colocar 100% de energia nisso. Porque o Marcos, ele já estava validando esse método antes. Quando ele era CEO lá do pai dele, ele entregava 2 edições dessas por ano. Então, ele já estava azeitando a metodologia. Na primeira imersão dele, ele chamou os amigos, né, para participar. Não de graça, eles tinham que pagar, né? Um dos amigos dele tá aqui atrás, que é meu marido. Pagou? Pagou! Ele já tinha a promessa do reembolso, né? Então ele chamou os amigos, que ele pensou, pô, vou chamar os amigos, então ninguém vai pedir reembolso. Então já não vai quebrar aqui o argumento do meu marketing. Enfim, e ali ele entregou a metodologia a primeira vez e foi melhorando, foi ajustando. Então ele começou esse processo em 2016. Então o produto acelerador empresarial nasceu em 2016 e a empresa Grupo Acelerador nasce então em 2020, que foi quando ele saiu da empresa anterior e decidiu fundar essa. Já estava azeitada essa metodologia e a demanda já estava validada. Porque da onde que nasceu essa demanda? De sinais do universo? Não. Pessoas do ciclo de convivência começaram a procurar o Marcos para o mesmo objetivo. Então tá aí. Daí começa a nascer uma evidência de produto. As pessoas estão te procurando para resolver sempre o mesmo problema. Tá. Qual que é o problema que elas relatavam? Ele sempre foi muito bom de gestão, de time, de gestão de empresa. Ele sempre foi uma pessoa... lá no IBC, já tinha 600 funcionários, ele era uma pessoa, um líder magnético, assim. As pessoas eram apaixonadas em trabalhar com ele, assim. Time comercial já estava com seus 200 funcionários. No comercial... eu me lembro, assim, de que todo mês tinha um treinamento diferente, com convidados do mercado, sabe? Ele sempre movimentava e desenvolvia muito o time dele, sempre. Então, lá no marketing, por exemplo, porque eu fiquei 2 anos no comercial, depois eu transitei para o marketing. Ele sempre investia em consultoria, sempre pagava treinamento, então sempre foi um bom desenvolvedor de pessoas, assim, sabe? De criar ativo pessoas do lado dele. Então, ele tem essa naturalidade, que é muito dele, assim, de pegar gente que tem potencial, meio cru, mas que tem potencial, e ir lapidando essa pessoa para ela ficar muito boa. E daí vem um pouco da lealdade também, né? Porque a pessoa vem de um lugar que não é nada, e ela começa a crescer na vida, por conta de um chefe que tem uma inteligência de gestão. Enfim, então, nessa época, ele muito novo, já estava com 600 funcionários, ele devia ter o quê? Uns 31 anos. Era mais ou menos isso, né? 27, 28 anos, alguma coisa assim. E aí as pessoas procuravam ele, amigos do mercado, que ele já participava do Plat, que é o Mastermind do Érico Rocha, procuravam para perguntar, e aí, como é que faz para eu crescer minha empresa desse jeito, ter um faturamento desse jeito? Me conta. Início das pessoas pedindo ajuda, ele começou a dar consultoria em paralelo, e aí foi quando ele decidiu criar uma imersão mesmo, imersão de 3 dias, para ensinar o passo a passo que ele aplicava, né? Então, não foi uma ideia que ele ficou forçando para criar. A ideia veio por conta de recorrência de pedidos de ajuda para o mesmo assunto. Daí ele formatou isso em 3 dias, entregou em 2016, e aí sim, a gente corta para 2020, final de 2020, aonde a gente precifica, então, a R$13 mil, aumentou R$10 mil, que tu pagou 10, né? Ou aumentou R$3 mil, você pagou 10, e a primeira turma aberta mesmo foi 13 mil. Então, dali, 35 pessoas de 13 mil. E aí a gente foi escalando aos pouquinhos. Hoje é 30 mil, mas é oferta e demanda, né? E já tinha a oferta do upsell para fazer, do Mastermind, ou ainda não? Tinha, do Mastermind. Nossa primeira turma foi um fiasco. Como é que foi isso aí? Conta aí. Foi um fiasco, assim. Por quê?
a gente fez a nossa primeira turma no Blue Tree. E a gente tinha, sei lá, uns 2, 3 vendedores que estavam começando e uma pessoa que estava bem rampada. Então, sei lá, 85% da turma era de um vendedor. E aí, na hora que fez o upsell, a gente fez o upsell e não existia o tal do almoço, né? Porque, Não, então, falando. Que almoço? a gente, no meio desse rolê todo, a gente tinha que separar quem eram as pessoas curiosas e quem eram as pessoas realmente interessadas, sabe? Na hora de fazer o upsell. Então, tu fez o pitch ali. Um monte de gente na euforia do momento fala, eu quero, tô interessada e tal, Aí não sei o que, faz a depois- aplicação. E aí, some. Só que nisso de some, você deixa de dar atenção para quem realmente quer. Justo. Bom, e aí, nessa época, a gente não tinha a estratégia do almoço, que a gente criou lá pro acelerador. Então, no terceiro dia de manhã, pós-pitch, ali a gente criou uma aplicação, que é onde a pessoa paga R$1.000, se eu não me engano, não sei se está ainda o mesmo preço. E aí ela, na verdade, não está pagando o almoço, não é para isso. Ela está pagando a aplicação dela e ela vai para o almoço para tirar dúvidas sobre o produto. Para então passar o restante do dinheiro, o restante do cartão, cheque, enfim, Pix. A gente paga Pix. Imagina um Pixinho 250 na hora ali. Bom, né? Que delícia, hein? Bom demais. E aí, só que na primeira turma, que foi a final de 2020, nossa, a gente errou rude, assim. Imagina, 80% da turma era de um vendedor só. O mesmo vendedor não ia conseguir falar com todo mundo. Não existia esse almoço de triagem dos reais interessados. Então, um monte de gente aplicou e a gente lá embananado. Não existia mentores o suficiente, porque até então existia um mentor que entregava para todos os clientes dele do grupo de Mastermind, que na época chamava Small Giants. Pra você ter uma noção, na época era R$40.000 o Mastermind. Loucura, né? Hoje ia ser 250. Caraca, Olha era quanto- 13,40, né? E aí, nessa de ter só um mentor, esse mentor nem tava lá na turma, entende? A gente teve um problema logístico tão grande que foi um fiasco, assim. Não vendeu nada, praticamente, sei lá, acho que foram 2, 3 aplicações que a gente vendeu. Aplicações, ou de fato... Vendeu, venda. R$40.000. Mas como é que você constrói Mas um foi grupo muito de ruim. mastermind com 2, 3 pessoas? Então, essa pessoa era dedicada e muito boa, né? E aí, olha que curioso, assim, isso é um contraste que eu fui aprendendo depois que eu passei a dar consultoria. Porque quanto maior o poder aquisitivo do teu cliente, menos ele te demanda. Sim. Porque ele já tem um know-how muito bom, uma expertise, ele quer que vá direto ao ponto, ele entende rápido, ele aplica, ele é autônomo, e aí o papel do mentor é muito mais ali de ajuste de rota, de suporte, do que de babá. E acho que o maior problema hoje de outras empresas que a gente pôde atender, dentre elas grandes, outras pequenas, comuns, que é por que as pessoas não conseguem rentabilizar tão bem um produto de high ticket, né, um produto de mentoria ou de mastermind? Porque elas não setam um nível de maturidade de cliente, sabe? E esse nível de maturidade pode vir de faturamento, pode vir de tamanho da estrutura de time, tempo de mercado. Existe algum nível de maturidade ali que para o seu segmento faça sentido. As pessoas não fazem essa triagem, essa qualificação para dizer não, e aí aceita, dá sim para todo mundo, entende? Aceita a intenção de compra de todos, daí vira um emaranhado de níveis de maturidade desses clientes dentro do Mastermind ou da mentoria, que requer muito mais da sua folha de pagamento. E aí você não consegue atender tanta gente. Aí você tem que ampliar time, porque cada pessoa vai conseguir atender um volume pequeno de clientes, porque esses clientes são júnior naquele assunto, precisam de mais acompanhamento, demandam muito mais, aí você tem que atuar não como mentor, e sim como babá, e aí vai comer a tua margem, sabe? Então, assim, parte dessa resposta é o nível de maturidade dessas pessoas que entravam lá no Mastermind já era um nível muito bom. Para aquele recorte de R$40.000 para a proporção de um negócio que tinha acabado de começar, já era um nível interessante. Entende? E aí ele não tinha muita gente no Mastermind ainda. Lembra, ele tinha feito, sei lá, no máximo 6 turmas. Ele fez 6 turmas, né? Imagina, ele devia tirar ali por turma uns 3, 4 novos membros, sabe? Não era muita gente. Era uma turma a cada quanto tempo?
De 2016 a 2020 era 2 vezes por ano. Aí, de 2020 para frente, a gente já colocou a meta mensal. 2 vezes por ano só? Era. 2016 a 2020 era 2 vezes por ano. Ah, tá, porque 2016 a 2020 Não era assim um Era um hobbyzinho hobbyzinho. dele, era. E aí, 2020 pra Entendi. frente, que ele colocou energia, saiu da outra empresa, mensal. Ah, então já existia esse negócio em 2016. Já Ah, tá, acho que eu existia. meio que perdi essa Não, parte. ele foi aquilo que eu te falei, né? Uhum. Ele foi demandando, as pessoas foram procurando consultoria, falou, quer saber? Fazer uma Sim. imersão. Entendi. O povo tá Então procurando começou tanto. como um hobbyzinho ali e tal, e aí falou, cara, vou botar energia aqui, e aí decolou. Mas teve um pulguinha do digital que apertou ele, né, também. É? Que assim, ó, ele foi lá no Fórmula de Lançamento, que chama? Do Sim, Érico Rocha. do Érico, E aí ele conta a história que ele assim que ele saiu do Fórmula de Lançamento, ele chegou em casa e gravou o primeiro vídeo dele, assim, pro YouTube, sabe? Aí ficou essa pulguinha atrás da orelha de, putz, é um negócio super escalável. Então foi ali que ele começou a mudar a mentalidade, sabe? Então o Érico Rocha faz parte desse processo, né? Dele ter saído do IBC. Que legal. E, por exemplo, 2019 era um negócio que fazia quanto por ano, assim? Só pra... 2019? antes de dar Putz, o all-in lá. eu não sei te dizer porque eu não fazia parte, né? Em 2020 que eu comecei, que foi quando a empresa de fato começou. O primeiro ano foi 8 milhões de faturamento. Em 2020. Em 2020. Tá. Mas nesse caso, 2020 já era Não, uma imersão por mês? minto. Minto total. Porque assim, ó, 2020 foi pandemia. 2020 nós trabalhamos o ano inteiro praticamente, entregando muito valor no digital, construindo audiência, entregando muito valor pro grupo de Mastermind, que na época era Small Giants. E a gente fazia muita live para esse grupo, porque muita gente ali é um negócio bem raiz, assim, fazenda, imobiliária, empresas raiz, supermercado, que tinham sofrido um baque muito grande na pandemia, eles estavam, assim, desesperados. Sim. Então foi um ano de muita entrega de valor. Então, novembro, sabe qual foi a primeira imersão de verdade mesmo? Foi uma imersão que chamava Digital Explosion. Não sei se você ficou sabendo dessa imersão. Quem é do digital mesmo, infoprodutor, estrategista, coprodutor, soube dessa imersão. Chamava Digital Explosion, que a gente decidiu unir Marcos Marques e Marcos Paulo. O que tem a ver, né? Caraca! A gente pegou o Marcos Paulo e o Marcos Marques, juntamos os dois numa imersão de 3 dias para falar sobre 2 grandes temas. Um era para falar sobre os bastidores da Casa Digital, que era o maior lançamento do Brasil na época, e o outro para falar sobre como que tu monta time e faz gestão de negócio para escalar. Era isso. Então, a primeira imersão mesmo, assim, depois que o Marcos decidiu sair do IBC, foi o Digital Explosion, que era uma imersão de 3 dias, só pra galera elite ali, o ticket era R$25 mil. Só pra abrir bastidores, e o Marcos Paulo era muito ruim de palco nessa época. Acho que era a primeira vez que ele tava ensinando. Caramba. Entendeu? E foi o Marcos Marques que incentivou ele, falou, cara, vai pro palco, tu tem muito a compartilhar, vai transformar o mercado, lá. Então foi essa. Aí fizemos 2 edições, acabou. Detalhe, primeira edição a gente não investiu nada, foi só formulário do Marcos Marques, do Marcos Paulo nos stories, um monte de gente aplicou no formulário, Google Forms mesmo. E basicamente eu fiquei assim, uns 60 dias falando com as pessoas, um por um. Eu era maluca, assim, eu ficava 2, 3 horas da manhã, minha mãe perguntava, eu morava com minha mãe, ela ficava, o que você tá falando com as pessoas de madrugada? Eu falei, cliente. E o povo do digital tudo doido também, né? Noturno. Então eu fechei ali, foi um faturamento de 1.700.000 a primeira turma. Na ligação. Caramba. E aí a outra turma, a gente investiu ali R$17 mil, alguma coisa assim, mas também o faturamento foi de 1.200.000. Foi bem legal, assim, foi uma experiência bem, bem top. Mas já tinha uma audiência relevante, então, nessa época, né? O Marcos Paulo estava começando a crescer, e o Marcos Marques também já estava um ano já, né? Tipo, quantos seguidores, assim, pra ter uma noção? Ai, putz, cara. Acho que o Marcos Paulo estava com menos de 100 mil, e estava menos de 100 mil seguidores, mas os seguidores dele eram bem engajados, porque todo mundo sabia que ele era o estrategista do Pablo, então ele fazia uma raça para cima ali e dava muita aplicação. E o Marcos, ele ficou o ano de 2020 inteiro produzindo conteúdo, né, porque não podia entregar evento presencial, então ele construiu uma audiência muito forte. Eu acho que ele devia estar com uns 200 mil seguidores, não era muito grande não, os dois. Alguém passou credibilidade pro Marcos? Marcos Marques, no caso?
Ou não? Não, foi... O pai dele, talvez? O pai Não, dele, não aconteceu isso. A transferência de autoridade veio do bastidor dele contar o case dele do IBC, né? Uhum. De sair também do zero, da varanda lá da casa deles, para 600 funcionários, 150 milhões de faturamento ano. Então, foi daí a construção. E na época que ele decidiu empreender, ele já tinha um network muito bom. Uhum. Porque como fazia evento pelo Brasil, muitos desses eventos tinham muitos convidados. Por exemplo, a título de exemplo, o Flávio Augusto, por mais que o Marcos começasse do zero, em termos de audiência, que é uma audiência que ele não produzia conteúdo, começava a seguir a partir das palestras que ele dava no Desperte Seu Poder, do evento do pai dele, já tinha gente relevante que seguia. Então, é um cara que, com 100 e poucos mil seguidores, Flávio Augusto já seguia ele, Roberto Justo já seguia ele, entende? Uhum. Então, ele já tinha um network muito importante ali, Sim, relevante. Então, o resumo da história, lá no final do ano, começamos com essas 2 imersões, que era de digital / gestão, não era o core, assim, era meio que para ajudar o Marcos Paulo a sair dos bastidores e começar a ensinar, e o Marcos para entregar logo, que ele estava na fissura de querer entregar, sabe, e tal. Aí a primeira turma foi em dezembro, com 35 pessoas, ticket de 13.500 em média, e aí a gente foi escalando aos poucos. Então, o faturamento de 8 milhões mesmo veio no ano seguinte, né? Porque a gente não podia... O primeiro ano ele foi sustentado com quem já estava no Mastermind, não era com cliente novo. Em junho de 2020, a gente tentou emplacar uma mentoria digital e foi uma merda, assim. A gente não vendeu nada, foi muito ruim. A gente colocou o Marcos para fazer live 21 dias seguidos, se matando de fazer live, cada live com um convidado diferente. Fazer live com um convidado é difícil, porque você tem que ter a dinâmica, né, de deixar a pessoa falar, e você fala. Se faz live sozinho, você vai construindo sua linha de raciocínio, é melhor. Então, ficou 21 dias. Quem fez, inclusive... Nossa, será que eu devia falar isso? Quem fez a narrativa do lançamento foi o Pablo, inclusive. O Pablo Marçal? Na época que ele era... sei lá, acessível, e aí ele fez call com a gente, e eu me lembro, gente, morava em Goiânia, falei, gente, eu tô fazendo call com o Pablo, que loucura é essa? E aí a gente fez 2, 3 calls, e aí ele teve uma ideia mirabolante, assim, mas eu acho que funciona essas ideias dele mirabolantes pro público dele, que é um público popular, é um público amplo, que abraça qualquer narrativa. Sim. O empresário elitizado, que é o público do Marcos, que é um público que tem poder aquisitivo, ele é racional na decisão. Total. Então, se não for clara a narrativa, que no caso era muito lúdico, o que era a narrativa? O próximo zero. Pois essa é a cara que provavelmente as pessoas faziam do outro lado da internet. E a gente não via. Não dava pra ver essa cara do outro lado da internet. E aí, o próximo zero, o Pablo falando, fazia zero muito à esquerda. sentido. Então, o próximo zero. Aí o Pablo falava assim, não, se adicionar mais um zero no faturamento, é 10 vezes mais de faturamento, eu não sei o quê. Vamos multiplicar por 10, é a busca do próximo zero. Eu falei, nossa, mas o cara já era foda, né, no digital. Eu falei, quem sou eu, humilde pessoa, para criticar essa narrativa? Vamos embora. E a gente entregou tudo. Fizemos CPL1, CPL2, CPL3 e live 21 dias seguidos. Até o Pablo fez live com ele. Aí a gente abriu o carrinho, menina. Nossa, juro. Nada, sabe, você tá assim querendo um plim, 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 não vinha. Não tava vindo a compra. Não vendeu nada? Nossa, não veio. Não veio nada? Sabe o que veio? Recuperação. Caramba. Recuperação na força do ódio. Mas nas lives, não dava pra ver que a retenção tava uma merda? Não deu pra sentir isso? Assim, em números, sabe quanto que dava de live? Ó, até a última vez que eu fiz lançamento com o Marcos, assim, que era a Masterclass, ele até parou de fazer porque fatura muito mais. Dava, assim, uma média de 4 mil pessoas ao vivo. Para você ter 4 mil pessoas ao vivo, só considerando uma taxa de presença nossa que era absurda, assim, a gente conseguia colocar 40%, às vezes 50% de presença, surreal, assim. Surreal. Lá naquela época, o nosso surreal era 78 pessoas ao vivo. Quando batia 90 pessoas, a gente estava comemorando. Tem 90 pessoas na live, estamos estourados. Por quê? Porque essa é a dor de começar do zero, sabe? É foda. No começo, só que para mim, como estrategista, era muito mais complicado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu coloco o meu nome para dar resultado. Então, o negócio chama reputação e a reputação tem que ser inabalável, entendeu? Então, se eu disser um sim para um projeto, eu vou ir até o fim, mas vai dar resultado. Não tem outro caminho. Só tem esse caminho, entende?
E aí, com o Marcos, a problemática era delicada, porque ele era uma pessoa que estava começando do zero no digital, de fato, ele era um anônimo no digital. Só que, ao mesmo tempo, ele já tinha seguidores importantes, sabe? E eu entrava na pressão junto com ele, que é assim, caralho, a gente tá fazendo live aqui, né, e se flopar, o nosso flopar era assim, sei lá, se der 50 pessoas ao vivo, dava 90, a gente explodia de alegria. Flávio Augusto vai ver que eu só tô com 50. Era isso! Flavão vai ver aqui que estamos com 50 pessoas ao vivo, fracasso. Nossa, que vergonha. Batia 90, a gente, nossa, estamos arrasando. Então, o resumo foi, esse lançamento foi um fiasco, uma mentoria, dava dó de ver, porque ele tinha que entregar para as poucas pessoas que compraram. Putz, isso é o pior, né? Esse é o pior, porque você tem que honrar o compromisso de quem comprou. E aí a gente fez esse lançamento aí flopadíssimo, num formato de mentoria ao vivo, o próximo 0. Nossa, que aula do que não fazer. Por quê? Porque às vezes a comunicação mais simples, mais objetiva, ela vende mais do que você ser super criativo. Entendeu? Eu já não tenho DNA criativo. E depois que a gente passou por essa experiência de não vender nada por conta de uma ideia super criativa, eu falei, cara, vamos no básico, que o básico sempre vai funcionar melhor, sabe? E desde então, a gente vai crescendo pouco a pouco. Rai, você mencionou aqui que vocês conseguem de 40% a 50% de presença nos lançamentos e etc. Cara, como é que vocês fazem isso? Na época, a gente fazia isso com o Marcos, mas eu gosto de dizer assim que o Marcos ele é um caso à parte. Por quê? Tem 4 anos que, por exemplo, eu não vejo o Marcos falhar em nenhum dia de stories. Saca? Ele é uma máquina de conteúdo, né, uma máquina de conteúdo, entendeu? Então, assim, gera uma conexão absurda com as pessoas. Também tem um elemento de construção de comunidade que cara, não é nada robusto. É assim, ele fala com a audiência dele, pedindo opinião de assuntos corriqueiros, sabe? Exemplo, teve uma vez que aconteceu de descobrir que um dos mentorados dele foi roubado, fez um caixa 2 Um dos mentorados dele compartilhou que um funcionário da área de compras fez um caixa 2, entendeu? Aí o cara tem uma mentalidade tão boa de conteúdo que ele compartilhou isso nos stories, falou, gente, aconteceu uma coisa aqui, sem revelar nomes, isso. O que vocês fariam no lugar? Sabe? Sim. Então ele tem essa dinâmica de conversa com a audiência dele muito, muito boa. Só que para você chegar no ponto ótimo, primeiro a consistência, execução leva a lugares inimagináveis, né? Ele sempre foi um cara de executar, apesar de não estar no estado perfeito, no estado ideal. Eu vou te desengravidar esse estado ideal. Por exemplo, a gente não sabia como chamar a audiência. É uma parada muito simples. Como que a gente vai chamar a audiência? Aí a gente teve a brilhante ideia de chamar o povo de cabuloso. Só ideia boa, hein? Foi do Pablo também? Pois mas ninguém conta, né? Isso aí. Hoje todo mundo vê lá de jatão e tal, mas na época a gente passava vergonha na internet. Não foi ideia do Pablo, essa foi ideia bosta nossa mesmo. E era assim, chamar o povo de cabuloso, porque nós somos goianos. Aí o cabuloso lá em Goiânia é a pessoa foda, a pessoa incrível, sabe? Nossa, é cabuloso. O cara de São Paulo ouve isso. Fala, que merda é essa que tá falando, né? Que é isso? Não sabe nem que é a tradução. Aí, para chegar em nação empreendedora, que hoje eles chamam a audiência de nação empreendedora, foi um exercício, sabe? Sim. De errar, testar, enfim. Mas algo que nunca mudou foi execução. E a gente ia testando, errando, testando, acertando, mas nunca deixou de executar. Stories. Imagina, um cara conseguir fazer sequência de stories todos os dias faço atividade física de manhã, depois respondo caixinha de pergunta, faço reuniões com o meu time, faço gravação de um podcast, vou num evento tal, e ele vai documentando tudo isso durante 4 anos, tu ganha um nível de proximidade com o expert surreal. Sabe? Passar o cartão é só uma questão de dar o próximo passo por confiança, mas principalmente por gratidão, porque às vezes no conteúdo gratuito tu já tem um puta resultado, sabe? Primeiro, por conexão com o cara, segundo, no feed, desde do ano de 2021, não, mas 2022, depois de uma dica do JJ, a gente mudou a nossa estratégia, que era, a gente postava 2 vezes por dia, e aí ele falou, olha, começa a postar 3 vezes por dia, que tu vai ver que vai dar muito resultado, e posta pelo menos dia sim, dia não, frase, para conectar com as pessoas, naquele layout básico, fundo chapado branco. Tá, e aí a gente começou na pira de criar frases autorais, que fizesse muito sentido. Numa dessa,
tem uma frase clássica dele, e essa frase é muito dele mesmo, assim, ele criou essa frase. Essa frase trouxe 145 mil seguidores sozinho. Nossa. Numa Post dessa. estático, Branquinho com com a fonte letra preta. preta. Qual era a frase? A empresa é reflexo do dono, as equipes são reflexo dos líderes e o resultado é responsabilidade de todos. É uma frase forte, né? Ela conecta com todos os níveis hierárquicos, coisas assim. Mas, desde 2021, a gente começou a publicar 2 vezes por dia, numa receitinha de bolo, assim, que era 2 reels, 1 estático, 2 reels, 1 estático, sabe? Era exatamente isso. Só que a estratégia é muito básica. O que era o difícil de executar? E que ele se mantém até hoje com o time que ele tem hoje? É a qualidade técnica do conteúdo. Então, a gente, lá no começo da empresa, o que a gente pensou? Se algum empresário perguntar aonde que está o seu melhor curso gratuito, só para eu tomar uma decisão mais segura. Antes de comprar, passar o cartão, quero saber algum conteúdo seu gratuito só para eu assistir, consumir, tá? E pensar, pô, é isso, o cara é bom mesmo, vou passar o cartão. E aí a nossa decisão foi, o Instagram tem que ser esse curso gratuito. Então, assim, até o Diogo tá aqui de prova, né? Numa conversa, né, trivial ali, o Diogo e o Marcos falou, né, se o cliente, ou se o seguidor, ele consumir 100% dos conteúdos que eu posto e aplicar o que eu ensino, ele tem o mesmo resultado de um cliente que pagou 30 mil reais. O mesmo. Aí, qual que é a diferença? A diferença é que o Instagram tá desordenado. Organização, né? Não tá detalhado. E aí o empresário que tem poder aquisitivo, o que ele compra? Tempo. Exato. Entende? Então, assim, esse é o segundo aprendizado. Primeiro é a disciplina do marketing, ser um bom expert, assim, um bom produtor de conteúdo, nunca falhar, nunca. Nunca vi ele falhar stories nenhum dia desses 4 anos que a gente trabalhou juntos no acelerador. E o segundo é a qualidade de conteúdo absurda. E aí, obviamente, isso tá aqui, nesse universo de social. Mas é exatamente isso que tá aqui no universo de social que reflete lá no lançamento. Para conseguir 50% de taxa de presença, 40% de taxa de presença. Por quê? Você constrói uma base muito fiel. Entende? Então, quando você leva essa base para assistir uma aula gratuita, o que essa base já tem como subconsciente? A aula gratuita dele vai ser foda. Vai ser muito boa. Eu preciso assistir. Não posso perder esse compromisso. Então, a pessoa não está indo para um lançamento como, vamos ver como é que vai ser e eu sei que ele vai vender alguma coisa no final. Às vezes o empresário ele vai para lá para comprar, mas ele sabe que ele também vai aprender, sabe? Então, acho que a premissa que fez com que a gente tivesse taxas de presença tão altas foram a qualidade mesmo de conteúdo, o Stories, que ele fez muito bem durante 4 anos, continua fazendo. E, obviamente, assim, o básico bem feito, né? O que é o básico bem feito? Uma boa sequência de disparo de grupo, uma boa sequência de disparo individual, um bom aquecimento, uma boa régua de lembrete. Básico, que todo lançador faz, nada diferente. Sim. Cara, perfeito. Sabe quem que ajudou muito? Quem? A League Lead. Sério? Fazer disparo de SMS e ligação foi algo que ajudou muito na taxa de presença. E como é que eu sei disso? Porque o empresário, a gente tem essa vantagem, né? O empresário, ele não entende muito do digital. Então, por exemplo, é diferente de... Dá um exemplo aqui, sei lá, Marcos Paulo, porque eu lembrei aqui da história que a gente contou dele. O Marcos Paulo, ele vende para quem? Pra gente do digital. Ou pessoas que estão começando no digital, estudando um pouco. Então, a pessoa, quando ela recebe uma ligação de URA, ela sabe que é uma URA. O empresário tradicional raizão, o dono lá, barriga no balcão mesmo, ele não sabe. Então, nossa, que isso? Vários lançamentos nossos, uma enxurrada de comentários dos empresários. Nossa, o Marcos até me ligou, o Marcos me ligou. Pô, mas não é possível. Juro! Não e são pessoas de empresas que faturam muito, mas eles não estão ligados no digital. Pô, mas não percebe que é uma gravação? Não, qualidade boa. Aí o Max, a gente orientava o Max, fala como se estivesse ligando para alguém, né? Ele dava até uma gaguejadinha, alô, opa, alô, tá me ouvindo? Bem naturalzinho. E aí, mas o cara respondia de volta e não tinha resposta, né? Não, aí ele falava, né, tô te ligando para te avisar que você tá cadastrado aqui no meu evento, tal dia é aula,
se você recebeu essa ligação, em que, sei lá, a gente criava cada vez uma estratégia, mas era sempre uma ligação associada a SMS, sabe? Porque aí, então para eu saber que você vai participar, digite 2 do SMS que vai chegar agora para você. Então tinha essas brincadeiras assim. Então, mas eu acho que é uma vantagem. Por isso que funcionava tão bem. Porque o nosso público lá era bem leigão, assim, digital, sabe? Era muito legal. Os empresários, o Max me ligou. Era muito legal. Caraca. Mas é um caso à parte, né? A maioria dos dos lançamentos é 10% de taxa de presença, né? Tem o Roser, muito meu brother, meu amigo, assim. Ele tá auxiliando lá no Wendel também na parte de lançamento, né? Porque o meu jogo é Inside Sales e Perpétuo, assim, é o que eu manjo muito bem. A gente fez mais de 30 lançamentos no Marcos, mas lançamentos pequenos, né? Por exemplo, o Meteórico também a gente fez para vários clientes nossos, que são lançamentos sempre micro, assim, para um público elitizado. Sim. E aí, por exemplo, o Roser tem uma estratégia de telemarketing para aumentar a taxa de presença, sabe? Como é que é essa estratégia aí? Cara, eu vou descobrir junto com você. Ele vai fazer a primeira vez lá, eu vou ver como é que funciona. Mas a taxa de presença é um desafio de todos, né? E aí eu acredito que se as pessoas fizessem um pouco do que a gente fez no Max, que é construir uma base muito boa, através de um relacionamento próximo com o expert, via stories, e uma qualidade de conteúdo absurda, as pessoas sabem que vai ser bom. Não pode oferecer algo gratuito que for, a pessoa vai porque sabe que vai ser bom. Uma dúvida agora, Rai. Eu vi que, só para a gente poder fechar esse ponto do Marcos e partir para o teu plano, né, que com certeza vai ter muito a ver com geração de demanda e time comercial. Mas, cara, eu vi que ele vendeu um pedaço da empresa dele, sei lá, para os próprios membros, etc., numa tentativa de gerar equity ou tornar líquida a empresa dele ali. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Porque assim, eu, olhando de fora, cara, aquela empresa ali, o acelerador é o Marcos. Tirou o Marcos, morreu, eu não sei se aquilo ali continua, entendeu? Qual que é a sua visão sobre isso? Visão interna de quem tava lá, mexendo nas coisinhas, porque pra mim, assim, a galera compra por causa do Marcos, entendeu? Se ele sair, se ele for embora, cara, é muito difícil. Eu tenho, por exemplo, se eu for colocar num paralelo, tem a G4. A G4... eu acho que, sei lá, 80-20 também do resultado é Thales, Alfredo e Nardon. Principalmente Thales e talvez depois Alfredo e por último Nardon ali, em termos de funis de aquisição ali, de relevância. Eu acho que se os 3 saem, não sei, pode até ficar um tempinho assim, mas ia pro saco, eu acho, assim, minha opinião, né? Agora, o do Marcos, cara, pra mim, o Marcos saiu no dia seguinte. Achei que ele ia falar alguma coisa menos pior. Não, mas no dia seguinte morreu. Assim, Concordo, eu acho que faz muito sentido isso, sim. E aí é onde entra o objetivo de negócio de cada um, né? Então, por exemplo, o G4, o objetivo deles é abrir pra bolsa, não é isso? Se eu não me engano, é isso. Acho que é. Mas... alguma coisa nesse sentido. Porque os meninos eles vêm de outras empresas de tecnologia também. Então, deve ser alguma coisa nesse sentido. Agora, o Marcos, ele nunca teve o objetivo de vender a empresa. Eu acredito que ele vai ser uma pessoa parecida com o pai, assim. O pai dele tem 55 anos e tá aí, nossa, a todo vapor, entregando imersão, voando e amando tudo isso, sabe? Faz muito feliz estar no palco transformando pessoas. Então, eu acho que o Marcos é um pouco desse DNA. Assim, a avó dele, por exemplo, tem 98 anos, se não me engano, 98. Que isso? A senhora tem mais energia que nós tudo, entendeu? Então, ele vem de uma família que tem muita energia. Sim. Então, não acho que ele... E ele também já declarou isso, que o objetivo dele não é vender a empresa. Por que ele fez essa jogada? E por que deu certo também, né? Que parece conversa de louco para quem está olhando de fora. Sim. Né? Que é assim, primeiro, ele fez um investimento absurdo no acelerador. A sede, na sede, eu falo. Né? O que é 80 milhões? A sede custou 45 milhões. Porra, bizarro. O planejamento era 35 milhões. E aí ele fez esse investimento que também, assim, nossa, uma decisão maravilhosa, porque se você for olhar que hoje no mercado de educação ele é o único que consegue fazer 50%, parte disso é por conta de uma decisão muito inteligente de ter adquirido o local próprio de treinamento, que ele entrega os seus próprios eventos, que amortece um custo absurdo ali de produção, mas também vira um canal de rentabilidade, porque ele pode alocar hoje, se eu não me engano, acho que é o espaço de Alphaville mais caro, né?
E mais bem estruturado também. Então, a diária dele lá é o dobro das outras Ele diárias. chega a alocar? Loca para muita gente. Legal. Muita gente. E assim, é lindo o espaço. Mas ele investiu 45 milhões para ter esse espaço, certo? Porque ele comprou um galpão seco e criou tudo que hoje tem na internet, que é bonito, né, de ver. E aí, ele investiu de patrimônio pessoal. Então, quando ele abriu... Ele aluga para si mesmo, provavelmente, né? É provavelmente isso. Mas assim, a jogada dele de abrir para clientes comprar um pedaço da empresa foi para poder desembolsar, entendeu? Foi para retorno pessoal, entende? E os empresários que compraram, que são todos clientes, estavam cientes disso, do objetivo, sabe? Mas por que que deu certo? De novo, começa lá da base. Todos os clientes que compram são clientes que compram sabendo que vai ser uma imersão muito boa. Então já chega com a régua lá em cima, porque todos eles já estão apaixonados no conteúdo gratuito e tudo mais. Tem um processo de atendimento incrível, o processo comercial do acelerador é foda. Não sei se pode falar. Foda, incrível. Claro, incrível, aqui assim. a gente fala foda, caralho, tudo que você quiser. E aí, então lá no evento, na imersão de 3 dias, a metodologia é muito boa. O Marcos é obsessivo assim na melhoria do produto. Então toda a turma tem NPS que roda e que ele de fato funciona como NPS. Porque qual que é a função do NPS? Por que você quer medir o nível de satisfação do cliente? Para melhorar o teu produto. E ele faz isso obsessivamente em todas as imersões. O cara termina a imersão no último dia, 3, 4 horas da manhã, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele abre o grupo dos líderes e olha qual que foi a nota do NPS. Porque antes dele sair do palco, o time de CS, de experiência do cliente, já enviou a nota lá com toda a análise de respostas subjetivas. E já passa um resumão. A primeira coisa que ele faz é ver a nota. E por que dessa preocupação? Porque ele quer melhorar a metodologia cada vez mais. Cada vez mais. Então, toda imersão ele tem alguma mudança, alguma evolução de ferramenta, ou de algum tópico de conteúdo, ou de algum exemplo que às vezes não ficou tão bem colocado, ou de cronograma. Sempre tem uma evolução. Ele já está na edição 70, ele está há 70 vezes melhorando o produto. Entendeu? É esse nível. Então, assim, como que um cliente sai desses 3 dias de imersão sem estar apaixonado na empresa? Porque é uma entrega absurda. Isso, eu acredito que deve ser 80% do peso, ou 90% do peso, porque os outros 10% ou 20% é experiência mesmo, experiência de ambientação, de qualidade do som, qualidade de iluminação, qualidade da cadeira, qualidade do material. Vai no banheiro, banheiro cheirosinho, assim, nível, sabe, classe A. Que mais? Esse negócio do som no banheiro, ele vem de NPS. Por quê? Porque um cliente, um empresário colocou no NPS que ele adoraria ir no banheiro e continuar ouvindo o Marcos. Quem que vai imaginar que o cara ia fazer xixi, número 2, quer ouvir o Marcos? Nossa! Entende? Quem que ia imaginar? Só ouvindo o cliente. E aí o cliente sinaliza algo como isso, na imersão seguinte já tinha um som no banheiro. Que inclusive virou um tópico de avaliação positiva. De falar, nossa, eu amei a ideia de ter som no banheiro. Pô, que irado. Mas quem falou foi o cliente, não foi a gente que criou. Então, essas pessoas, elas vão, obviamente, tendo condições para o upsell, porque, assim, essa pessoa já está numa overdose de efeito wow ali, sabe? Nossa, que lugar incrível, que metodologia incrível, que tudo incrível, incrível, incrível. E o cara só não entra para o upsell se ele não tiver realmente condições. Aí ele compra o downsell. Aí o cara compra o downsell. E aí, nessa de entrar no Mastermind, continua a mesma linha de DNA, que é uma super entrega. Então, assim, ele é obcecado no negócio da excelência, assim. Qual que é a entrega do Mastermind, exatamente? Ixi, é um programa completo, assim, e complexo também de explicar, porque envolve mentorias, encontros presenciais, encontros online, experiência no final do ano. Resumindo, tem mais de 20 programas no portfólio, que o empresário só tem acesso a esses 20 programas diferentes através do Mastermind. Então, ele não pode ser um lead que cadastra lá na página e compra um produto direto. Só tem um canal de entrada, que é o acelerador empresarial. Mas depois que ele fez o acelerador empresarial, ele pode comprar outros 20 opções de treinamentos diferentes. Dá exemplo,
acelerador financeiro, acelerador de marketing digital, que é o que eu entregava lá, acelerador comercial, acelerador de CS. Tem várias especialidades que ele vai, compra uma cadeira para ele e para o funcionário, para eles irem juntos, sabe? Tem essa história. Mas quando ele vai para o Mastermind, ele tem X créditos que ele consegue consumir diversos produtos. Entende? Então, por exemplo, o cara que faz a imersão, só para entender aqui a jornada, né, do lead, o cara que faz a imersão, se ele não comprou nem upsell, nem downsell, ele ainda conseguiria comprar um acelerador de marketing? Ele consegue comprar, isolado. Qual que é o custo tipo disso? um à la carte, assim. Qual que é o 20 mil. 20 mil? Uhum. Entendi. Não tem o produto mais barato é 20 mil, tirando o tour, né? Mas tirando o tour. É esse, o mais barato é esse. Mas também vem uma reflexão profunda, né? Não acho que todo mundo consegue replicar isso, porque tem um lance da coerência. Como assim? Você atrai semelhante, atrai semelhante. Uhum. Então você tem que ser o cliente que você quer atrair. Então por que o Marcos ele consegue atrair público suficiente para lotar imersões de 300 alunos? Hoje, o acelerador, ele fica ali composto entre 250, 300, ele teve agora recente turma de 400 pessoas. O cara faz imersão todo mês. Tem noção disso? Então, isso é um evento já, né? Sim. 400 empresários. Mas como é que consegue bater a meta todo mês e vender tanto? Porque ele é o público que tem condições de pagar 30 mil reais. Que público é esse? É o empresário que já tem muita grana. Entende? Então, o empresário que tem muita grana, o papo de empresário é resultado. Sabe? Ele quer saber o quanto que a sua empresa fatura, qual que é a casa que você tem, quais são os lugares que você viaja, qual que é o carro que você tem, sabe? Então, assim, é a linguagem do empresário. Ele quer saber se eu vou melhorar essa explicação. É assim, ó. O empresário que compra do Marcos é o cara que já está há 10, 15, 20 anos no mercado, ou às vezes herdou uma empresa que já está há 50 anos no mercado. E o cara, a primeira postura que ele tem é julgar. Quem que é esse moleque de 37 anos que está querendo me ensinar a ter sucesso no meu negócio? Sendo que foi eu que levei a minha empresa até o momento que ela está agora, sabe? Ninguém entende mais o meu negócio do que eu. Quem que é esse moleque que quer me ensinar? E eu tô falando de gente que é cabeça branca que senta lá na imersão com ele, sabe? Então. Teve um cliente que me marcou muito, assim. Esse cliente, inclusive, participou do Chefe Secreto do Fantástico. É um programa, não sei se você conhece. Enfim, é um programa fantástico lá que só empresário que participa. Empresário se veste, assim, de fantasia, eles fazem toda uma máscara para o empresário que tem empresa grande poder transitar em operações para ver a realidade da empresa, que às vezes o cara perde contato demais, né? Legal. E nesse caso era um cara que tinha uma fábrica de 2.000 funcionários, ele se fantasiou e ficou transitando. Aí numa dessa descobre história de funcionário muito forte, né? Dá uma surpresa pro cara, enfim, adendo, fecha adendo. Maneiro. Esse cara falou assim, ó, olha o depoimento desse cara, falou assim, eu tenho só empresariando 38 anos, empresariando. Você tem 37 de idade. O que eu aprendi aqui, eu não aprendi nos meus 38 anos, empresariando. Nossa, forte. É forte, é muito forte. Então, assim, para ele conseguir ter o respeito e a aderência desse público que é inteligente, que já sabe ter resultado, que já tem muito patrimônio, para esse cara decidir aceitar ficar 3 dias sentado na cadeirinha para ouvir um rapaz de 37 anos, ele tem que dar muitas provas, muitas evidências. Ele tem que ser coerente em todas as vírgulas, sabe? Então, por isso que ele mostra tanto que a empresa bate meta e recorde todo mês, sabe? Porque se eu quero te ajudar a ter mais lucro, eu preciso mostrar que a minha empresa também gera muito, né? Muita venda, muito lucro, muito caixa. Ele mostra quanto de imposto que ele paga, porque se ele está pagando muito imposto é porque está faturando muito. Ele mostra que ele está num dos maiores, né, condomínios do Brasil. Ele mostra o jato dele, ele mostra o carro dele, mostra a família, que também é um item de convencimento, sabe? Eu sou uma pessoa séria, né? Eu sou pai de família, casado há X anos. Então, toda hora, ele fica sustentando a coerência e provando que vale a pena para esse empresário sentar lá 3 dias, sabe? Então, ele consegue fazer isso. Talvez um empresário que não tenha tanto know-how ou não tenha todo esse sonho americano montado, porque ele tem todos os elementos do sonho americano. Todos. Se esse empresário talvez não tiver todos esses elementos, talvez ele não consiga chegar num ticket de 30 mil reais na imersão de 3 dias, sabe?
Principalmente um de 250 de um mastermind, né? Entendeu? Então, assim, é um lugar de aspiração muito incrível Uhum. para tu ter um norte, mas tem que ser bem contextual para a realidade de cada um. Você acredita que ele faz... Ele perde um pouco da liberdade dele de fazer isso, assim? Você acha que tem certos dias que ele acorda meio de ovo virado, que ele repensa, tipo, cara, por que eu tô me expondo tanto? Ou não? Ou você acha que, tipo, pra ele é um negócio completamente natural? Eu acho que para ele é natural. Eu acho que é natural porque isso tem muito a ver com traço de personalidade, né? Ele tem um perfil executor muito alto, assim, e o perfil executor, ele é movido a reconhecimento, Uhum. sabe? Então, assim, faz parte da energia, eu tenho mais energia à medida que eu tenho reconhecimento. Quanto mais resultado eu tenho, mais eu tenho energia para fazer resultado, sabe? Então, talvez se fosse uma pessoa de perfil analista, ia sofrer muito nesse processo. Não acho que o negócio de produzir conteúdo é para todo mundo. Não acho. Não é, né? Não acho. Muita gente vende a ideia de que os tímidos conseguem produzir conteúdo. Cara, se você não tiver o conteúdo como estilo de vida, isso fizer parte do seu DNA e for natural para você, em algum momento você vai travar, você vai estafar, você vai repensar. E ele não. Ele fez até uma cirurgia de nariz, não foi? Para septo e tudo. Tava feião, assim, ele mostrava, eu falei, gente, tô aqui, tô me recuperando e tal, manda boa energia, aí ele fica lendo lá os comentários, achando bom, rindo, entendeu? Então, sim, faz parte dele, ele gosta, é um negócio que faz ele se sentir bem. Pelo contrário, não faz ele refletir, faz ele se sentir Sentir bem. bem, né? É muito de perfil, né, cara? O Eu cara, às acho. vezes, nasceu pra essa parada, né? É. Legal. Rai, vamos pro seu plano do milhão? A ideia aqui é basicamente construir de uma maneira sistemática o plano do milhão. Então a pergunta é, se você tivesse começado do zero hoje, sem usar seu nome, sem usar seu networking, qual plano você traçaria para sair do zero a pelo menos R$1 milhão em até 12 meses? Bem tranquilo, né? Tá. Assim, primeiro a começar do modelo de negócio. Eu acho que não tem nenhum modelo de negócio que rentabiliza mais, que tenha mais margem do que o mercado da educação. Sabe? Numa dessa, a primeira coisa que eu faria é analisar qual que é o mercado que mais escala e que mais tem margem, que é o mercado da educação, inevitavelmente. E aí eu pegaria toda a história que a gente construiu no acelerador, que eu vi com os meus olhos, que funcionou, eu replicaria tudo isso, sabe? Tá. Então, começar a produção de conteúdo do zero. Eu posso produzir conteúdo? Posso, né? Posso criar. Não começaria com um nome famoso, mas eu criaria essa reputação. Você pode fazer. Porque quando você cria a reputação, é um pouco do que você está fazendo aqui. Quando você cria reputação, você cria conteúdo, você abre portas. E aí, tudo bem, eu começaria a ser network, mas com a reputação eu tenho acesso. Entende? Com a reputação, eu ganho, eu gero demanda. Sabe? Com a reputação eu gero demanda. Por quê? No mercado educacional, você vai nessa de servir audiência e fazer um conteúdo de qualidade, a geração de demanda se torna um processo natural para você. Entende? E aí eu criaria uma lógica para chegar nesse 1 milhão de acordo com o meu ticket. Fica uma reflexão importante aqui. Tem uma maneira mais rápida de chegar nesse 1 milhão vendendo um produto high ticket, né? Por exemplo, quando eu saí do acelerador, nosso caminho foi esse. Então, a gente optou por atuar com consultoria, número 1, porque era um lugar de total conforto para mim, é como se fosse, assim, uma executiva... On demand. On demand, assim, que é um lugar que eu sempre atuei, mas também porque é um valor muito mais alto, né? Então, a consultoria de alto valor me ajuda a rentabilizar muito mais rápido. Então, se eu tenho know-how, eu iria por esse caminho, de vender produto high ticket. Né? E aí, num segundo momento, eu escalaria isso com um produto ou de ticket médio ou de ticket baixo, sabe? Mas, termos práticos, produção de conteúdo de altíssimo valor, clareza absurda do tipo de cliente que eu quero atender, porque isso dita muito o fit com o conteúdo e a qualidade da audiência que eu construo. Distribuição de conteúdo, havendo condições financeiras, eu faria uma divisão de, se eu tenho R$10 mil no mês, 50% vai para distribuição de conteúdo, que foi o que a gente fez no acelerador. 50%? 50%. A gente começou investindo R$15 mil, exatamente isso.
Eu saí de lá, a gente estava investindo 2 milhões por mês, né? Então, assim, Só em distribuição? Só em distribuição. Só em distribuição. Caraca! 89% do crescimento da audiência vinha de anúncio. Entendeu? Porque, assim, você tá no digital para faturar. Você não é influenciador, você não vive de publi. Sim. Entendeu? Não importa o quanto que é o seu engajamento orgânico. Desde que esse engajamento orgânico seja bom o suficiente para você distribuir. Sabe? Para que eu vou ficar dependendo da entrega do algoritmo, sendo que eu tenho dinheiro para forçar a entrega? Sabe? Então, assim... Ou seja, qualquer frase motivacionalzinha de feed era impulsionada? Não, aí vem um passo antes, que é a qualidade do conteúdo. Mas tá, a qualidade só do os conteúdo... melhores. Qualidade do conteúdo só vem se eu tenho clareza de público. Entende? Tá. Então, a gente falou aqui de 3 pilares. Primeiro, atuar no mercado digital, atuar no mercado de educação. Sim. Que é escalável, que tem margem. Segundo, clareza absoluta do tipo de público que eu quero atender. Terceiro, havendo essa clareza de público, um conteúdo de valor brutal, assim. Do nível que a pessoa fique te mandando direct, falando, cara, com esse conteúdo gratuito eu tive resultado, sabe? Tem vários cases desses no acelerador. Dr. Lázaro, por exemplo, super amigo meu, assim, do meu marido, que é membro de Giants, que é também acionista, né, que ele comprou lá, parte da empresa. Ele falou várias vezes, eu comprei o acelerador, não é porque eu precisava mais, por gratidão. Porque eu sou, talvez, o único cliente que assistiu 100% dos vídeos do Marcos no Instagram, 100% dos vídeos do Marcos no YouTube. Eu assisti tudo. Tudo. E apliquei e tive resultado. Então, digital, educação, clareza de público, produção de conteúdo, assim, brutalmente de valor, e distribuição desse conteúdo com 50% se conseguir. Ah, não consigo, então faz 30%, sabe? Tá, calma. Você distribuiria todos os conteúdos ou você selecionaria os melhores só para distribuir? Aí onde está o segredo. Então conte-nos o segredo. Aí vai mais umas horas. Eu criei junto com o meu time, assim, talvez essa seja a única ação fora do padrão do mercado que a gente tenha criado, sabe? Não foi nada que o mercado praticava. A gente racionalizando como é que a gente ia pegar essa grana toda e investir ela, garantindo que viesse o público comprador, a gente bateu muita cabeça, assim, e criou um algoritmo nosso que chama Post Score, sabe? E esse Post Score, que é o que eu ensino muito, assim, nas minhas consultorias, no treinamento meu. Por quê? Porque o Post Score, ele tem ordens de peso por tipos de conteúdo, então eu coloco muito dinheiro no que deve colocar muito dinheiro, pouco dinheiro no que deve colocar pouco dinheiro. Mas tem um racional por trás disso, né? Que é matemático, entende? Tá, então a gente criou uma lógica de algoritmo próprio para poder distribuir, dando a César o que é de César, sabe? Então, assim, 100% dos conteúdos no orgânico tem que ser foda. Só que na hora de performar, nem todos eles performam. Exato. E a loucura é que depois que você faz distribuição de conteúdo, às vezes o que performa mal no orgânico, quando você distribui, performa muito bem. E o contrário também é verdade. Quando você pega um conteúdo que performou muito bem no orgânico, você distribui o conteúdo e ele flopa. E o que é flopar? É custo por seguidor, porque é o objetivo central, né? Adquirir audiência. Então, mas tem uma lógica por trás. Aí que não daria tempo de... Dá tempo, sim! A gente categoriza os conteúdos por conteúdo muito bom, assim, ótimo. Um conteúdo que é mediano, que é a média do seu engajamento. E um conteúdo que é de baixa performance. Mas como eu disse, o conteúdo de baixa performance, você não pode ser subjugado, assim. Porque às vezes quando você distribui ele performa bem. E aí a gente cria uma lógica de acordo com o objetivo central. Tá, então seguidores. Seguidores. Vamos lá. A primeira premissa é ter um volume de seguidores interessante. Mas como é que vem o seguidor? Aí você tem que entender um pouco mais a fundo. Que é, primeiro, se você está distribuindo conteúdo em vídeo, qual que é a primeira parte do seu objetivo que deve ser atingida? É a retenção. Porque se você tem retenção, o seu conteúdo é bom. Se ele é bom, ele vai entregar. Perfeito. Qual que é o segundo objetivo? Compartilhamento, que ele precisa sair da sua base. E o terceiro objetivo, quantidade de seguidores. E aí, com base nesses 3 elementos, ou 2 elementos, depende a regra de cada um, mas tem sempre essas 2 lógicas, você cria pontuações. E aí essas pontuações, elas seguem um padrão. Por que a gente criou isso? Você deve estar me perguntando, Bruna, assim, nossa, mas para que essa complicação toda?
é uma complicação para quem está ouvindo pela primeira vez, mas depois se torna um processo automático. Por quê? Porque eu criei uma planilha que ela só tem que ser preenchida de acordo com as regras de pontuação, e aí no final a planilha já dá pontuação. O que é pontuação alta, média e baixa, certo? E aí isso me evita muito trabalho depois com o gestor de tráfego, porque eu só dou o direcionamento inicial. Gestor de tráfego, você vai ter aqui de R$100 mil que eu vou investir no mês, 30 mil vai ser para distribuir conteúdo, certo? E aí a gente tem a nossa lógica. Então, conteúdos de baixa performance, a gente vai investir R$100. Conteúdos de média performance, a gente vai investir 300. De alta performance, a gente vai investir 500. Exemplo. A gente categoriza os investimentos do tipo de conteúdo. E nessa, ele mesmo já vai fazendo as pontuações, por isso chama Post Score, e vai alocando o investimento necessário. Né? E aí ele vai distribuindo esse conteúdo por um período geralmente de 5 dias, que é um período ótimo, assim, para você ver se esse custo por seguidor está mais baixo ou mais alto. E nessa de estar mais alto ou mais baixo, também tem uma análise subjetiva e qualitativa, que existe um perigo de você pagar muito barato no seguidor, porque às vezes esse seguidor está vindo desqualificado, e aí você tem que olhar de onde que está vindo esse seguidor, de qual post especificamente está vindo, e fazer uma análise qualitativa ali. Como que faz isso? É abrindo os perfis mesmo, olhando, Manualzão lá. Manualzão. Aí vendo o estilo de vida da pessoa, né? No nosso caso, que é público de alto padrão, olhava se é uma pessoa que tem carro importado, viagem, né? Acessórios de luxo, etc, etc. Era isso, sabe? Então, geralmente, para fazer essa estratégia funcionar, e foi a base de tudo, porque até chegar a 200 milhões lá no Marcos, até 200 milhões em 4 anos, até chegar nesse número, 100% do público adquirido para levar para o time comercial foi de público quente. 100%. Caramba. A gente não fazia tráfego para público frio. E agora tá fazendo? Que chega uma hora que chega no teto, né? Imagina, você tá construindo audiência, distribuindo conteúdo e usando esse público construído para o time comercial, investindo 2 milhões, 3 milhões por mês, chega uma hora que chega no teto de escala. Então, mas até lá tem muito chão, né? Então é isso, assim, a gente cria essas categorias, pontua de acordo com cada métrica, que por exemplo, se o objetivo é seguidor, então qual que é a pontuação maior? Seguidor. Qual que é a segunda pontuação maior? Compartilhamento. Qual que é a terceira? Retenção. Ou você pode tirar a retenção. É bom deixar a retenção, porque você vai usando aquilo que tem mais retenção para você replicar. Então você bota pesos diferentes, tipo 3, 2, 1. Tipo assim. isso. E aí a gente vai distribuindo conforme a categoria de post, entende? Que pode surpreender super depois da distribuição. Numa dessa, você consegue distribuir o mesmo conteúdo por 1, 2, 3 anos. E aí vem a história da frase. Aquela frase que trouxe 145 mil seguidores, ele ficou sendo distribuído, esse conteúdo, por 2 anos diretos. Batendo meta toda semana. Qual que é um custo saudável por seguidor nesse caso? Aí depende do público, né? Desse de alto padrão que é caro, né? A gente deixou ali uma média de R$1 durante os primeiros anos, mas quando eu saí de lá já estava numa média de R$1,50, vai aumentando ano contra ano. Você estava lá quando eles fizeram quando eles começaram a abrir para mar aberto, para público frio? Nossa, foi bem assim na minha saída, na transição. Por quê? Porque a gente fez o planejamento anual e a gente colocou setor mesmo, qual era o investimento mensal para poder distribuir para fazer captação de público frio. Então, não sei te dizer o quanto que isso está sendo saudável, né? Porque o que faz a margem do marketing ser tão alta é uma obsessão absurda de time de marketing, time comercial, de controlar as métricas meio para chegar na métrica fim de maneira ultra saudável. Então, assim, o CAC ele tem que chegar até esse limite, o ROAS tem que ser sempre 3. Então, se você tem essas duas métricas como destino final, você pode fazer tudo, desde que atinja esses 2 objetivos, sabe? Então, tem que suar bastante a camisa. Vixe, teve ano ali que a gente que a gente testou mais de 10 mil anúncios diferentes. Entende? É uma volumetria de teste. Por isso que eu falo, a execução que leva para um caminho de resultado muito maior que a média. Porque a gente nunca fez nada super absurdo, assim, super genial. Sempre foi fazer o básico com velocidade. Errou, corrige, testa de novo. Errou, corrige, testa de novo. Entende? Métricas muito claras também. Não, surreal. E aí, voltando aqui para o seu plano do 1 milhão,
Então, provavelmente você iria para a educação, mas você iria vender o quê? Qual que é o público que você gostaria de atingir? Aqui a gente gosta de ser bem... Aí eu sei lá. venderia algo que eu tivesse muita propriedade, aí depende muito do qual que é o segmento de cada um, né? No seu caso, é o seu No meu plano. caso, que é É. marketing, putz, aí eu posso vender para todo mundo, né? Aí eu posso vender para qualquer pessoa que queira vender, e todo mundo quer vender mais. Então, mas você Aí ia eu- para empresário de alto padrão, que nem o Marcos? Seria para um cara que está começando agora? Qual que você acha? Traçando o plano, então. Produção de conteúdo do zero, criar reputação, porque com reputação eu tenho acesso a networking, eu tenho acesso a oportunidades, eu gero demanda para o meu negócio, plugaria consultoria de alto valor, porque eu já tenho 15 anos já de mercado, desses 12 no digital, então tem muito know-how para compartilhar, consultoria high ticket, com certeza. Aí eu plugaria um infoproduto para ter mais escala, sabe? Tá, então consultoria high ticket, Que eu qual que é o faria ticket? no dia de hoje. Né? É E hoje. por que eu faria isso no dia de hoje? Porque treinamento presencial não é para qualquer um. Mesmo eu tendo esse know-how que eu tenho de treinamento presencial, desde 19 anos que eu trabalho com treinamento presencial. No dia de hoje, eu não faria treinamento presencial. E por quê? Porque requer um nível de responsabilidade absurdo. Absurdo, assim. Porque qualquer erro de rota, você come sua margem inteira. Exemplo, para você ter rentabilidade de produção de evento mesmo, você tem que fechar local com antecedência. Uhum. Se você não conseguir atingir meta em todos os períodos de janela que você tem para suprir aquele custo do evento, ou seja, você vai pagar 30 mil na diária, seja com 50 alunos ou com 200, tanto faz. Se você não conseguir ratear o máximo do custo, o seu custo por aquisição sobe, entende? Então, assim, para você conseguir performar bem numa entrega de evento presencial, você depende de um time muito foda de marketing, uma produção de conteúdo, assim, abismal, mas você também depende de um time comercial muito foda. Uhum. Nos níveis de venda, assim, ó, low ticket, né? Vender produto baratinho é o menos complexo. Uhum. Depois vem os lançamentos, pra você vender os produtos médios, sabe? Que é nível médio também de complexidade. Aí vem um perpétuo para você vender também os produtos médios. E o nível mais alto de complexidade é o inside sales, sabe? Com certeza. Tem muito mais métrica, tem muito mais time envolvido, o custo operacional é muito mais alto. Então, e aí por que eu, Rayane, não faria isso mesmo tendo experiência desde 19 anos vendendo e trabalhando e tendo contato com esse mercado? Porque eu tô num momento de reset total, assim, sabe? Porque eu sempre trabalhei full a minha vida inteira, 15, 16 horas por dia. Tem menos de um ano que eu me casei. Primeira vez que eu tô viajando, conhecendo o mundo, sabe? Depois que eu conheci meu marido, eu conheci quantos lugares? 7 países, assim. Agora que eu tô podendo desfrutar disso, sabe? Então eu iria pelo caminho mais light, que é vender infoproduto, sabe? Então consultoria e infoproduto é o que eu faria para chegar nesse plano de 1 milhão. Agora, se eu tô no meu momento hard, eu quero trabalhar assim de maneira intensa, aí eu iria para o treinamento presencial, mas sabendo que tem muito trabalho. Fazer um resultado como foi feito num acelerador tem muito trabalho, tem muita estrutura, tem muita gente boa envolvida nesse processo. E achar gente boa requer de você ser muito bom. Ninguém que é foda quer trabalhar com pessoa mais ou menos. Com certeza. Entende? Então depende do momento de vida, mas o mercado educacional é o melhor deles para chegar no plano de 1 milhão. Concordo. Tanto que a maioria do pessoal vem com plano educacional mesmo. Né? Assim, tem uns que botam AI, SaaS, também tem. Não, pior que já teve imóvel também. Tem umas coisas bem legais, assim. Depois você dá uma vasculhada no canal aí, tem vários vídeos interessantes também. É que 1 milhão é 1 milhão de faturamento ou 1 milhão de lucro? O ideal é 1 milhão de lucro, né? Mas 1 milhão de lucro, como fica difícil da gente auditar, porque aí a gente ia entrar em custos variáveis e fixos e ia ficar muito complexo. Mas a ideia é trazer essa provocação mais lúdica para a pessoa poder sentir que, cara, existem vários caminhos, né, que você consegue ficar milionário de novo. Às vezes as coisas estão boas, ficam ruins, podem ficar boas de novo. Ou então, às vezes, o cara que nunca fez, cara, às vezes é um detalhe que ele ajusta ali, ele consegue chegar, entendeu?
E o legal do digital, porque no mercado de educação você vende 100% digital, né? Por mais que você entregue evento presencial, o seu canal de aquisição é digital. Sim. Se é infoproduto, seu canal de aquisição também é digital. Uhum. O legal é que tudo é metrificável, então você não é pego de surpresa. Se você sabe analisar as métricas certas, você tem um plano aí de, dentro de um ano, entregar a imersão presencial, por exemplo, a cada 3 meses ou a cada 4 meses, você consegue previsibilizar, não sei se existe essa palavra, mas Existe. você consegue ter uma dimensão do quanto que você vai alcançar de resultado no final desses 3 meses. Tudo é uma questão de momento, né? Então, o meu plano para o meu momento de vida seria o digital. Mas, com certeza, assim, a nível de longo prazo, construção de marca, reputação de mercado e mais faturamento e lucro, o treinamento presencial é um bom caminho, assim. É só questão de momento de vida, sabe? Sim, sim. Às vezes a pessoa não tá disposta a fazer isso tudo, né? Que nem a gente tava falando do Marcos aqui, cara. Eu não gostaria, sei lá, cara, a Juliana me conhece ali. Você acha que eu não gostaria de fazer isso, não, né? Tipo, imagina só, tipo, ter que abrir um celular no café da manhã, tipo assim, pô, sai daqui, deixa eu comer meu ovo aqui. Nesse caso aí, fazer um low ticket, vender para público frio, talvez seja melhor, né? Cara, não sei, pra mim eu sou meio dos extremos, assim, ou tipo, muito volume, assim, na massa, vender, ou então um negócio ultra high, exclusivo, partnership, meio, sabe? Sei lá, mas eu entendo, né? Aí, talvez agora vai valer a pena essa dica, que é assim, ó. Mais um motivo pelo qual, nesse momento, para mim, o meu CPF não quer treinamento presencial. Porque a lucratividade real dos mercados, das empresas, do mercado de treinamento presencial, a lucratividade vem de um produto de upsell, certo? Então, assim, o Marcos é um caso à parte, que o acelerador tem um rosto de 3, mas a maior parte das empresas não, 99% não. Né? Então é um rosto de 1,5, 2, quiçá, sabe? Mas é um super trabalho para uma pouca lucratividade. Então, da onde que vem a grana forte? Vem do upsell. Só que para você ter uma estrutura de upsell, ou seja, você entregar para o seu cliente a opção dele comprar um ticket de 100 mil reais, se você é um cara de sanidade mental, que preza pela própria reputação, você vai ter que montar uma super estrutura para você entregar um super resultado. Lógico. Porque a pessoa vai, sim, pagar 100 mil. Sempre tem um cliente que quer pagar 100 mil. Mas ele quer pagar 100 mil para quem resolve. Para quem resolve, para Entende? quem gera 1 milhão para ele. Exato. E aí, qual que é a estrutura por trás desse mastermind de 250 mil reais? É essa a reflexão que as pessoas têm que fazer. É foda também, né? Sei lá, o Flávio Augusto tem 300 mil reais o TN. Qual que é a estrutura por trás? Você está a fim de gerenciar essa estrutura hoje? Porque para você ter uma base de liderança que te dá liberdade para você, sei lá, viajar quantas vezes você quiser, ir para qualquer lugar e não ficar preocupado se a sua operação está rodando, até lá você precisa ter uma boa liderança. E como é que faz para desenvolver uma boa liderança? Só tem uma pessoa que pode desenvolver, que é você. Sabe? Então, às vezes, as pessoas elas querem desfrutar dessa liberdade, desse lucro, sem cumprir o processo necessário para chegar até lá, né? E aí, não é que isso não é factível, isso é o que o Marcos vive, mas toda a liderança dele é uma liderança que está com ele há 10, 12 anos. Então, ele levou uma década desenvolvendo pessoas que hoje segura o piano para ele poder viver o lucro e liberdade, sabe? Então, acho que as pessoas têm que olhar mais para os bastidores e menos para o palco, para tomar decisões mais assertivas, inclusive no plano do 1 milhão. Perfeito. Eu vou emendar aqui no teu conselho de ouro. Vamos ver aqui. Vamos ver se esse conselho é bom. Ó. Eu vou ler pra galera aqui e você explica o que você quis dizer, tá? Tá bom. A execução vence o talento no café da manhã. Clichêzona, né? Mas porque funciona, porque clichê só é clichê quando funciona. É isso. Toda a nossa conversa é resumida num papel aí, que é a força da execução consegue vencer qualquer batalha. Qualquer batalha. Oxi. Quando a gente começou, eu não tinha tanto conhecimento digital, sabia dentro da minha ótica resumida. Hoje, o conhecimento que eu tenho só foi possível porque eu executei, entendeu? Não tem escola, não tem MBA, não tem lugar nenhum
que eu poderia sentar minha bundinha na cadeira para falar, me mostra qual que é a receita do bolo. Foi só vivendo. Então, acho que essa sabedoria da execução é uma sabedoria que vale ouro, assim, sabe? Muita gente para, muita gente estagna, muita gente não faz porque acha que é questão de talento. A maior parte dos empresários que eu conheci, de pessoas do digital que eu conheci, de pessoas incríveis que eu admiro, são pessoas que, conhecendo elas melhor, assim, todas as histórias, elas têm um ponto em comum. São pessoas de talento médio, sabe? Que enxergou oportunidade e executou muito. Não é ninguém genial, sabe? Então, basicamente, o que muda entre uma pessoa que está lá no pódio, que todo mundo está olhando e aplaudindo e falando que é um gênio, de outras pessoas comuns que estão aqui aplaudindo essa pessoa, basicamente foi o nível de execução que colocaram, nível de energia. Tudo que você coloca energia expande. Então, sim, a execução sempre vai comer o talento no café da manhã. Total, concordo 100%. Eu acho que esse é um baita aprendizado que a gente tem que ter. Aqui a gente falou bastante de modelo de negócio, que ele não precisa ser complexo, ele precisa ser lucrativo, tá? E nesse caso, cara, o modelo de negócio que a gente explorou aqui, completamente enxuto, né? Obviamente não é simples, não é fácil, não é para qualquer um, mas, cara, extremamente enxuto, simples, né? De um produto de entrada, né? Um caminho muito claro, os próprios insights ali de geração de demanda, que eu vi, provavelmente você ia replicar a mesma coisa que você fez com o Marcos, né? Você não iria direto para o caminho dos ads e aquisição a mar aberto, você ia gerar essa demanda cultivando seu jardim, né? Isso. Você ia cultivar seu jardim ali, e aí cultivando esse jardim iam vir os leads, e você ia potencializar isso do post-score. Enfim, eu acho que fica um ensinamento muito rico aí pra galera. E, por exemplo, vou te fazer uma pergunta inusitada aqui, que eu nunca fiz aqui no Plano do Milhão, mas, por exemplo, se você... Algo mais lúdico, se você tivesse que deixar uma mensagem, assim, pro mundo, assim, qual a mensagem que você deixaria? Caramba, vixe. Tipo um epitáfio, Puts. assim, sabe? Sim. Nossa. Cara, eu colocaria assim... acho que acredite nos seus sonhos. Eu sei que é simples, mas eu sou essa pessoa do simples, do óbvio. Eu sou essa pessoa. Porque eu sou uma pessoa improvável. E aí eu digo que eu sou improvável no sentido de... hoje, os nossos clientes são os maiores do mercado. O Ricardo Nunes é uma pessoa que eu assistia na TV quando eu era criança, sabe? O Wendel Carvalho, desde quando a gente trabalhava com o Zé Roberto, ele já era grande também, tinha sua proporção, estourou mais na pandemia, mas já era uma pessoa que eu admirava o trabalho. Thiago Nigro, que é uma pessoa... Cara, o Thiago Nigro no meu WhatsApp, como assim, cara? Entendeu? Cara, ícone do mercado financeiro. E aí, esse nível de acesso é algo que eu jamais pudesse imaginar. Se eu te mostrasse a foto da casa que eu morava, sabe? É uma distância social muito grande. Muito grande, assim. Algo que sempre me incomodou muito é que eu gostaria de honrar os meus pais, assim. E eu falo gostaria porque eu ainda quero chegar num nível de proporção de honrá-los que está distante ainda do lugar que eu quero chegar. Porque se eu tô no mundo, foi graças a eles. Então, algo que eu sempre foi sonhadora, sabe? Eu acho que o sonho é um sonho racional, bem racionalizado, com muita execução, mas quando vinha um cansaço, esse sonho levava a fé, sabe? Então eu sempre acreditei para ver, não vi para acreditar. Então, assim, em muitos momentos eu pensei em desistir, foi difícil, foi doloroso, mas eu continuei trilhando o caminho, sabe? Evidência, assim, quando eu vim para Alphaville, eu vim sem saber o que era Alphaville. Eu vim porque eu tinha um sonho, eu tinha uma projeção, eu tinha um lugar, um destino. E esse destino era, eu quero levar o Marcos para ser o cara mais foda do mercado empresarial, o Brasil inteiro vai conhecer o Marcos e eu vou estar nesse case, sabe? Eu coloquei isso na minha cabeça. Então eu vim novembro de 2020, com o meu arguinho, e uma mochila, sabe?
Não vim sozinho, meu pai ficou preocupado e quis vir comigo. Só que olha o nível do rolê. A nossa gasolina deu para chegar até o começo de São Paulo. A gente estava entrando na cidade de São Paulo, aí a gasolina acabou, meu pai atravessou 3 avenidas gigantescas, assim, pegando galão, enchendo de gasolina. Quando eu fui morar aqui, eu morava num quarto de uma senhora, que, sabe aquelas senhoras que tem mansão e aluga vários quartos? Eu fiquei em quarto assim durante muitos meses. Quando eu saí de lá, falei, nossa, venci. Eu fui morar com outras 3 meninas, era eu e mais 3 meninas, 4 meninas, num cubículo desse tamanho. E era um cubículo que, inclusive, o Marcos Paulo que morava. Ele saiu de lá, e ele é bom de negociação, né? Aí deixou o apartamento, então precisou dar fiança e tal, calção. E aí a gente dividiu o aluguel. Então, assim, o meu aluguel era 3.500, meu salário era 3. Entende? E aí, eu lembro, assim, que as meninas até me zoavam um pouquinho, falavam assim, nossa, você gosta de comer esse miojo e tal, né? Mas é porque o que dinheiro dava pra comprar, entendeu? Caraca. Enquanto isso, a gente batalhando e fazendo acontecer. Eu me lembro que tinha 15 pessoas já na minha equipe, tinha uma estrutura grande já, a gente fazendo acontecer, as pessoas já falavam, nossa, grupo acelerador e tal. E eu passava as minhas dificuldades financeiras. Mas eu também nunca usei isso como nenhum tipo de argumento para, sei lá, falar para o meu líder, me valoriza. Não, eu queria ser respeitada pelo resultado, então ele nem sabia o que eu passava. Não tinha a dimensão da proporção do negócio. Meu primeiro bônus lá na empresa, eu ganhei exatamente R$18 mil por conta de uma meta X que a gente bateu. E esses R$18 mil eu fiz o depósito para minha mãe. Você toma esse dinheiro aí para a senhora fazer o que a senhora quiser, entende? E aí, nisso, ela comprou um saveirinho para ela, né? E aí, beleza, foi uma conquista super legal. E essa saveirinho ela usou depois para realizar um objetivo que ela tinha que eu nem sabia. Mais tarde, progredindo financeiramente, já comecei a pagar salarinho para ela e falei, acho que tá na hora de senhora parar de limpar chão. Já tem 50 anos de idade, limpa o chão desde os 14, tá na hora já, né? Não sei o que, eu tô com medo. Não, pode ir, vai fazer o que a senhora gosta. E aí ela parou, né, com 50 anos de idade. E aí depois ela foi me contar, chorando, emocionada, que ela sempre tinha colocado num objetivo dela, pessoal, que com 50 anos de idade ela queria parar de limpar chão, sabe? Então acho que o que me moveu para quebrar barreiras, para continuar persistindo, para continuar sendo excelente em tudo que eu me propunha fazer, era o sonho. E aí nesse caso, o meu sonho sempre foi honrar minha família. Sabe? Então, acho que todo ser humano ele requer de uma motivação muito maior, que tem um nível espiritual para você conseguir vencer suas batalhas, Caraca, seja elas quais forem. Muito top isso. Tem que botar pressão para as coisas acontecerem, né? E provavelmente é por isso que você chegou até onde você chegou. Né? Se você não tivesse aberto mão de tudo para, cara, pagar R$3.500 no aluguel, para receber 3, e, cara, trabalhar para uma pessoa que não era nem o seu sonho, mas era o sonho da pessoa que acabou virando seu sonho. Sim. Cara, você não teria conhecido as pessoas que você conhece, não estaria dando consultoria hoje para todos esses big players do mercado. Então é isso que fez o seu nome, cara. É muito bom. As pessoas têm que realmente ter humildade. Você é uma pessoa muito humilde por ter feito isso. Parabéns. E, cara, se você chegou até aqui, comenta miojo aqui. Comenta miojo aqui, que eu quero saber se você chegou até esse ponto aqui do episódio, tá? E, claro, se você gostou desse papo, compartilha com todo mundo que precisa saber disso, porque assim o YouTube vai recomendar mais esse vídeo, vai recomendar mais o canal e eu vou trazer cada vez mais pessoas interessantes para sentarem aqui. Muito obrigado, Rai. Eu que agradeço. Vou deixar um episódio aqui super legal e eu te vejo na próxima. Valeu!